Não quero que nossos encontros sejam em vão. Enquanto você não desistir, o destino continuará. Era um dia chuvoso e escuro, os últimos meses do terceiro ano no campus. Estavam cheios de tensão e uma atmosfera de excitação latente, uma cena comum para um rapaz prestes a terminar o curso. Mas quem poderia imaginar que, num dia chuvoso tão insignificante, eu encontraria alguém que nunca esquecerei? Inadvertidamente, vislumbrei uma rapariga não muito longe, a proteger-se da chuva perto da entrada da escola. A sua figura pequena parecia envolta numa ligeira melancolia, o halo de luz amarela de um candeeiro de rua, filtrado pela cortina de chuva, caía sobre ela, delineando um contorno vago, mas adorável. Reconheci-a, éramos do mesmo ano. Lembro-me da sua maneira calma. No meio da aula, gostava sempre de se sentar sozinha perto dos canteiros de flores a estudar, encolhendo ligeiramente os ombros para se proteger da chuva. Uma mecha de cabelo molhado colada à sua bochecha fez-me sentir uma compaixão inexplicável. Após alguns segundos de hesitação, reuni coragem e fui ter com ela com o meu guarda-chuva. Ela estava a olhar para o céu, perdida em pensamentos, e ao ouvir os passos, olhou para mim com surpresa. Com a mão a tremer, levantei o guarda-chuva sobre a cabeça dela e dei um sorriso tolo. Vamos, eu levo-te para casa. Tia Nancy ficou espantada, claramente não esperava que eu, com quem não tinha muita interação diária, aparecesse. Depois de um momento, ela deu um sorriso leve. Obrigada, Mu Shen. Ela sabia o meu nome, o que me surpreendeu um pouco. E deixou-me também feliz. Caminhamos lado a lado sob a chuva, sem muito espaço. Os dois tiveram que se aproximar, a água da chuva escorria constantemente da beira do guarda-chuva, o seu perfil estava muito perto de mim. Podia até sentir o leve e fresco perfume do seu cabelo, misturado com o cheiro da chuva. Estivemos muito quietos durante o caminho, apenas o som das gotas de chuva a bater no guarda-chuva nos acompanhava. Olhei para ela de soslaio algumas vezes, ela tinha os olhos baixos, sem saber o que estava a pensar. Os candeeiros de rua acendiam e apagavam, refletindo-se nos seus olhos, como se houvesse estrelas fragmentadas. Quando estávamos perto do prédio onde ela morava, ela falou baixinho, muito obrigada hoje. Se não fosse por ti, não saberia quanto tempo teria que esperar. Eu ri. Não faz mal, eu não tinha nada para fazer de qualquer maneira. Houve alguns segundos de silêncio. Ela perguntou de repente a Mu Shen, nós nunca nos falamos antes, certo? Eu assenti com alguma vergonha, você sempre esteve sozinha. Eu não sabia como iniciar uma conversa. Ela olhou para Mu Shen, absorta. Na verdade, às vezes, eu também queria conhecer mais colegas, mas todos parecem estar muito ocupados. Eu ouvi a solidão em seu tom. Meu coração deu um salto. Então, daqui para frente, posso procurá-la para conversar. Depois de dizer isso, meu coração subiu à garganta, com medo de que minha atitude imprudente a assustasse. No entanto, ela se virou e me olhou seriamente, com uma luz suave refletida em seus olhos. Claro, eu também gostaria de ter um amigo com quem conversar. As palavras "um amigo" soaram particularmente claras no barulho da chuva. Não pensei muito na diferença entre amigo e outras coisas, apenas senti uma corrente de calor inundar meu peito, e nem a noite chuvosa parecia tão fria. Rapidamente, respirando fundo, Tia Nancy se virou e acenou para mim. Obrigada, Mu Shen. Eu abri a boca, querendo dizer algo mais. Mas ela já tinha se virado e subido as escadas, deixando para trás apenas sua figura esguia. Parado na chuva, meu coração batia forte e minhas bochechas estavam um pouco quentes. Eu fechei meu guarda-chuva com força e inclinei a cabeça, deixando a chuva cair livremente em meu rosto. Naquela noite chuvosa, sua voz doce e seu sorriso leve continuaram a ecoar em minha mente. Quem diria que uma chuva nos faria ter um ponto de encontro? Naquela noite, eu quase não dormi, minha mente estava cheia dela. Sorrindo, a cena na chuva. Eu não sabia se essa era a sensação de gostar dela, apenas sentia que a partir daquele dia, o nome Tia Nancy foi silenciosamente gravado em meu coração. Devido à carga de estudos no terceiro ano do ensino médio, nas 2 semanas seguintes, eu raramente encontrei Tia Nancy, e mesmo quando nos encontrávamos, apenas nos cumprimentávamos e seguíamos nossos caminhos. Lentamente, pensei que entre nós iria se dissipar. Felizmente, um dia durante o almoço, eu a vi, estávamos perto um do outro, então juntei coragem e sentei-me ao lado dela. Vendo que eu tinha sentado ao lado dela, ela sorriu e cumprimentou-me. Há quanto tempo?
Eu também respondi. Há quanto tempo? E baixei a cabeça para continuar a comer. Eu olhei para os seus olhos baixos. E perdi-me por um momento. A luz do sol atravessou a janela, caindo sobre a sua cabeça. Pequenos grãos de poeira, dançando no feixe de luz. A sua pele era muito branca. Uma sombra rasa sob as pestanas, e ela parecia suave e serena. Ela notou que eu estava devagar. As suas bochechas coraram ligeiramente. O que foi? Nada. Eu apressadamente desviei o olhar, fingindo que nada tinha acontecido, e bebi um gole de sopa. Na verdade, eu realmente queria falar mais com ela, mas não me atrevi a falar. Pensei um pouco, a vida são apenas 30.000 dias, não há assim tantos. Então eu refleti um pouco no meu coração e tomei a iniciativa de conversar com ela sobre os estudos. Em pouco tempo, conversamos imenso, e lentamente senti que já não estava tão envergonhado. Depois de algumas formalidades, cada um seguiu o seu caminho. Na aula da tarde, eu não ouvi quase uma palavra, a minha cabeça estava cheia da sua voz. E do seu sorriso. Sem me aperceber, soou o sinal para o fim da aula. Eu estava a pensar se devia convidá-la para almoçar, mas quando cheguei à porta da sala, eu encontrei Xia Ningxi. Ela olhou para mim timidamente. Colega Mu Shen. Quer ir ao refeitório juntas? Fiquei lisonjeado, acenei com a cabeça e sentamo-nos lado a lado. Ela parecia estar de bom humor hoje, dava para ver que falava mais do que o habitual. Conversamos muito, desde filmes favoritos a planos para o futuro. Quando ela sorria, tinha uma covinha tênue nas bochechas, o que me fazia devagar. Mu Shen, que universidade queres frequentar no futuro? Ela mordeu os pauzinhos. Perguntou-me, piscando os olhos. Eu, talvez fique por aqui. Respondi, um pouco envergonhado, as minhas notas são medianas. Só consegui entrar numa universidade local de segunda linha. Ela parecia aliviada, os cantos dos lábios ligeiramente curvados. É mesmo? Eu também. Não quero ficar muito longe de casa. Fiquei secretamente feliz. Então, talvez possamos estar na mesma cidade. Ela sentiu, baixando a cabeça para pegar uma colher de sopa. Na altura. Podemos manter o contato. Ao ouvi-la dizer isso, não pude deixar de rir. Acontece que ela também estava hesitante sobre se manteríamos o contato no futuro. Isso significa que, no coração dela, eu já sou um amigo importante? A partir desse dia, começamos a comer juntos com frequência. Os dias tensos de preparação para os exames, com a companhia dela, tornaram-se menos monótonos. Partilhávamos os nossos pequenos segredos. Ela disse-me que gostava de ouvir música antiga em dias de chuva. Ela escrevia os seus sentimentos num diário e também mencionou que a sua mãe tinha morrido cedo e que ela e o pai só tinham um ao outro. Eu disse-lhe que era travesso quando era criança e que os meus pais me batiam. Mas depois de crescer, comecei a ter medo da separação. Uma vez, depois de uma sessão de estudo, já era tarde da noite. Acompanhei-a à casa. Antes de nos separarmos em frente ao prédio, ela disse de repente em voz baixa. Mu Shen, na verdade, antes de te conhecer, eu sentia-me bastante solitária. Obrigado por teres estado comigo neste período. A voz dela era suave, e o meu coração aqueceu ao ouvi-la. Eu disse com um sorriso, eu também. Antes, eu só me concentrava nos estudos. Não tinha amigos muito próximos. Conhecer-te, eu estou muito feliz. Xia Ningxi apertou os lábios, um brilho pareceu passar pelos seus olhos, mas ela não disse nada. Ela acenou-me adeus e despediu-se, virou-se e subiu as escadas. Fiquei parado no mesmo sítio, a observar o seu vulto a desaparecer gradualmente. Uma sensação de profunda relutância surgiu no meu coração. Naquele momento, comecei a perceber que para Xia Ningxi, eu já tinha ultrapassado a mera afeição entre amigos e uma afeição mais profunda tinha crescido silenciosamente. Desejava mais tempo para estar com ela. Desejava conhecer todas as suas alegrias e tristezas. No entanto, a vida de estudo perto do exame final. Anseio por conhecer todas as suas alegrias e tristezas. No entanto, a vida de estudos perto do exame de admissão à universidade. O que nos impedia de nos distrairmos muito era que ainda íamos e voltávamos da escola juntos todos os dias. Rindo e conversando, mas ninguém furou a fina camada de papel. Pensei que esses dias poderiam continuar por muito tempo. Mas inesperadamente, o teste já se aproximava silenciosamente, em um piscar de olhos. Chegou o dia do vestibular, após 2 dias de exame tensos e agonizantes. Saí da sala de exame com um suspiro de alívio, no campus.
Havia colegas de classe em todos os lugares, comemorando com alegria após o exame. Minha primeira reação foi procurar por Xianing-si. Na multidão, eu a vi de relance. Parada na entrada da escola, segurando uma sacola de artigos de papelaria, olhando ao redor. Eu estava prestes a caminhar apressadamente em sua direção, mas vi outro garoto, que chegou mais rápido. Ele correu até ela. Aquele garoto era um aluno famoso em nossa turma, chamado Gu Vuyan. Parecia estar na mesma turma que Xianing-si. Eu parei. Gu Vuyan parecia estar dizendo algo feliz para Xianing-si e até lhe deu uma garrafa de água. Xianing-si respondeu educadamente. Os dois caminharam lado a lado para fora, uma sensação inexplicável em meu coração. Meus passos pararam no lugar, algo estava bloqueando meu peito de forma abafada. Eu deveria ter ido parabenizá-la pela libertação, mas a cena diante de mim me deixou sem saber o que fazer. Gu Vuyan baixou a cabeça para falar com ela. Xianing-si virou o rosto. Escutou atentamente e sorriu assentindo. Eles pareciam tão familiar e próximos, me dando a ilusão de que eu era um estranho. Talvez ela e Gu Vuyan fossem mais adequados, afinal, ele era tão excelente. E eu não era mais do que um aluno comum. Eu fiquei parado, observando suas costas se afastando. Meu coração caiu em um poço de gelo. Naquele momento, toda a alegria se dissipou em nada, foi substituída por uma profunda decepção e um aborrecimento azedo. Depois do vestibular, a escola ainda não havia se formado oficialmente, os colegas de classe ainda voltariam, para se preparar para a cerimônia de formatura. Depois de voltar para casa, Xianing-si enviou uma mensagem para celebrar o fim do exame de admissão à universidade. Só de pensar que poderíamos nos separar após o exame de admissão à universidade, os pretendentes excelentes dela não eram apenas eu, então me retraí com complexo de inferioridade. Respondi com e não a ignorei mais. Xianing-si percebeu minha indiferença e tentou perguntar o que havia de errado algumas vezes. Eu evitei com superficialidade. Vendo minha superficialidade, ela provavelmente ficou zangada. Então ela também não falou mais comigo. Finalmente, o dia da cerimônia de formatura chegou. No auditório de meados de junho, estávamos todos sentados em uniformes escolares, reunidos pela última vez. Enquanto o diretor falava, meu olhar era sempre involuntário. Flutuava na direção onde Xianing-si estava. Ela estava sentada silenciosamente na frente, ocasionalmente baixando a cabeça para enxugar as lágrimas. Talvez estivesse triste pela separação iminente. Após a cerimônia, peguei meu certificado de formatura. Saí do auditório com sentimentos complexos. De repente, uma voz familiar soou atrás de mim. Mu Shen, virei-me. Xianing-si estava no topo das escadas. Desceu rapidamente. Ela tinha um rabo de cavalo baixo especial hoje, com franjas úmidas de suor. Ela parecia um pouco ansiosa. O que tem acontecido com você ultimamente? Por que você não está falando comigo? Não me atrevi a olhar em seus olhos, desviando o olhar e disse, não. Onde? Ela ficou na minha frente, olhando fixamente para mim, com os olhos um pouco vermelhos. Você tem algo que não pode me dizer? Ou fiz algo errado para te irritar? Vendo sua expressão de mágoa, senti uma pontada no coração e, instintivamente, estendi a mão, querendo enxugar as lágrimas de seus olhos. Mas minha mão parou no meio do caminho. Desviei o olhar. Com a voz seca, você não fez nada de errado. Sou eu mesmo. Pensei em algumas coisas. Que coisas? Mordi o lábio. Decidi explicar as coisas diretamente. Xianing-si, eu sei que Gu Vuyan gosta de você. Ela é melhor do que eu em todos os aspectos. Acho que vocês dois combinam muito bem, então. Não quero ser presunçoso e incomodar você. Xianing-si ficou surpresa com isso e depois ficou zangada e ansiosa. O que você está dizendo? Gu Vuyan e eu somos apenas colegas comuns. Ela me convidou para sair depois do exame para comemorar, e eu a recusei. Ela me convidou para sair para comemorar. Eu a recusei. Naquele dia, eu estava esperando você para sair juntos, mas você desapareceu. Levantei a cabeça em choque. Você a recusou? Claro, a voz dela tremia de emoção. Eu a recusei muitas vezes antes, ela apenas veio se despedir depois do exame. Você ficou com raiva de mim por causa disso? Então foi isso. Meu coração relaxou, a culpa e as memórias vieram à tona instantaneamente, eu a interpretei mal. E subestimei meu lugar em seu coração. Desculpe, Ning-si. Eu não pude deixar de gritar o nome carinhoso que guardava em meu coração, fui eu que errei. Não deveria ter pensado demais. Xianing-si hesitou.
parecendo não esperar que eu a chamasse assim. A mágoa em seus olhos gradualmente se dissipou com as lágrimas, e um leve sorriso apareceu em seus lábios. Seu idiota, ela me deu um leve soco, finalmente sorrindo. Eu também não pude deixar de rir, sentindo como se toda a minha ocultação tivesse desaparecido. No campo do lado de fora do ginásio, que Fendley estava tocando em loop. Olhei para a garota na minha frente, chorando e rindo. E de repente percebi que se eu não dissesse o que sentia, seria tarde demais. Xianinxi, respirei fundo, reunindo coragem. E olhei diretamente em seus olhos. Na verdade, eu gosto de você há muito tempo. Assim que as palavras saíram, senti meu coração quase saltar para fora do meu peito. Xianinxi arregalou os olhos. Suas bochechas coraram instantaneamente. Você disse que gosta de mim? Eu estava acenando. Sim, eu pensei que talvez você não gostasse de mim, então nunca tive coragem de dizer isso. Mas eu não quero perder você. Perder desta vez pode significar para sempre. Xianinxi olhou para mim diretamente, e as lágrimas brotaram instantaneamente. Ela soluçou e disse suavemente, grande idiota, é claro que eu também gosto de você. Nesse momento, como se algo tivesse soado em minha mente, explodiu com um estrondo. Eu quase não conseguia acreditar em meus ouvidos. É verdade? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, e de repente ela abriu os braços e me abraçou. Senti o perfume familiar do seu cabelo, e meu corpo todo parecia flutuar. No campo, ouvia o som dos meus colegas se despedindo, chorando e se abraçando, e eu abraçava apertado. Xianinxi em meus braços, como se abraçasse o mundo inteiro. Naquele dia, 21 de junho, muitos anos depois, ainda me lembro claramente daquele crepúsculo, com o pôr do sol incendiando metade do céu. Ela, em meus braços, cantava baixinho, repetindo meu nome. A partir daquele dia, ela se tornou minha garota. Finalmente estávamos em sintonia, de mãos dadas, encarando o futuro desconhecido juntos. Depois de entrar na universidade, Xianinxi e eu ficamos na mesma cidade. Felizmente, fomos aceitos na mesma universidade, embora em departamentos diferentes. Sempre nos encontrávamos pelo campus. No nosso primeiro ano, passamos o tempo de forma doce e plena. Durante o dia, assistíamos às aulas separadamente, à noite, estudávamos juntos na biblioteca. E à noite, caminhávamos de mãos dadas pelo campus. O campus no início do outono estava perfumado com os aromas das flores de osmanthus. Eu comprei para ela o primeiro chá com leite do outono, e costumávamos sentar à beira do lago, conversando sobre o futuro. Xianinxi estava muito mais extrovertida do que no ensino médio. Ela se juntou ao clube de literatura e ocasionalmente escrevia para o jornal da escola. Sempre que ela animadamente me mostrava seus artigos, eu me orgulhava genuinamente dela. Eu me juntei ao time de basquete. E toda vez que havia um jogo, ela vinha me torcer, na lateral da quadra. Seus olhos brilhantes sempre me enchiam de motivação. Nos fins de semana, frequentemente saíamos para encontros, e todos os cantos da cidade guardavam nossas pegadas. Íamos ao cinema, e no cinema escuro, trocávamos de mão secretamente. Passeávamos pelo parque, e no balanço, olhávamos para o céu. Eu a empurrava suavemente, balançando-a. Também íamos a parques de diversões juntos. Ela tinha medo da montanha-russa, então segurei a mão dela com força, gritando e rindo juntos. Aquele período parecia pintado com cores brilhantes. Eu pensei que essa felicidade continuaria para sempre. Nós até dissemos que, depois de nos formarmos na faculdade, iríamos noivar e construir uma pequena família no futuro. Lembro-me do verão em que completamos um ano juntos. Acordamos cedo de propósito e pegamos um ônibus para o topo da montanha nos arredores para ver o nascer do sol. Quando o sol nasceu, ela se inclinou no meu ombro, fechou os olhos e fez um pedido. Espero que todos os anos neste dia, possamos ver o nascer do sol juntos. Eu segurei a mão dela com força e disse suavemente ao seu ouvido, com certeza. Em silêncio, nós sorrimos um para o outro e celebramos o nosso dia com um beijo profundo. No entanto, os momentos felizes passam voando. Quase no final do primeiro semestre da faculdade, descobri que o humor de Xianinxi começou a ficar um pouco estranho. Ela frequentemente se distraía. E quando o telefone tocava, ela se afastava para atender. Depois de desligar, seu sorriso era forçado, parecendo ter algo em mente. Perguntei o que estava errado. Ela sempre balançava a cabeça dizendo que estava tudo bem, mas meu instinto me dizia que ela estava escondendo algo.
Comecei a sentir uma inquietação, mas tinha medo de que pressioná-la a deixasse desconfortável. Finalmente, na noite anterior ao exame final, Xianinxi me convidou para um encontro em um banco isolado no campus. Sua expressão estava séria, e ela não parava de mexer na barra de sua roupa com os dedos. Mu Shen. Ela tentou forçar um sorriso, mas não conseguiu disfarçar o tremor em sua voz. Meu coração apertou. O que aconteceu? Algo está errado. Ela baixou os olhos e, após um longo momento, disse: meu pai não está bem de saúde. E alguns problemas foram detectados. Talvez eu tenha que trancar a matrícula temporariamente e voltar para minha cidade natal para acompanhá-lo. Essa notícia foi como um raio, fazendo minha cabeça zumbir. Problemas oculares, ela acrescentou suavemente, ainda não está claro, serão necessários exames e tratamentos adicionais. Eu tenho que voltar para cuidar dela. Segurei sua mão fria. Eu vou voltar com você. Vamos enfrentar isso juntos, sempre encontraremos uma maneira. Ela retirou a mão bruscamente, mais determinada do que eu imaginava. Você ainda tem seus estudos e sua própria vida. Não pode ser comprometido por minha causa, mas você também é minha vida. Levantei-me ansiosamente. Ningxi, você sabe que não me importo com essas coisas. Só me importo com você. Ao ouvir isso, ela tremeu e as lágrimas finalmente jorraram. Depois de um longo silêncio, ela soluçou e disse: Mu Shen, vamos nos separar por um tempo. Eu a olhei incrédulo. Do que você está falando? Por que vamos nos separar? É apenas um retorno temporário para casa. Eu posso esperar por você. Pequena Ningxi, ela balançou a cabeça, chorando. Eu não sei quanto tempo levará. Talvez 1 ano, 2 anos, talvez mais. Não quero atrasar seu tempo precioso, muito menos ver você desistir do seu futuro por minha causa. Não tínhamos combinado enfrentar isso juntos? Minha voz tremeu. Reprimindo minhas emoções com força, posso fazer uma pausa na faculdade, posso ir com você. Não faça isso, Ashen. Pela primeira vez, ela usou essa alcunha, com um rosto cheio de dor. Quanto mais você é gentil comigo, menos eu consigo suportar pedir a você. Deixe-me suportar isso sozinha. Podemos? Fiquei completamente rígido, ela chorava sem fôlego. Ainda assim, levantou a cabeça teimosamente para me olhar. O vento noturno bagunçou seus cabelos, aqueles olhos que normalmente eram brilhantes, agora cobertos por uma camada de desespero escuro. Não, eu disse com dificuldade, minha garganta apertada. Não quero me separar de você. A pequena Ningxi não falou mais, apenas, tremendo, tirou do bolso o colar de casal que eu lhe dei, comprado em um mercado noturno há 1 ano. Nele estavam gravadas as iniciais de nossos nomes. Ela soluçou e colocou o colar na minha mão. Desculpe, acho que não poderei cumprir todas as promessas que fizemos. Depois de dizer isso, ela não conseguiu mais se controlar, virou-se e correu chorando. Fiquei parado no lugar, sentindo toda a minha força escoar. Quando voltei a mim e a persegui, ela já tinha saído do campus, deixando apenas minha figura solitária sob a lâmpada de rua escura. Naquela noite, fiquei no caminho vazio do campus, segurando firmemente aquele colar frio. Com o coração partido. Apenas um momento antes, estávamos sonhando com o futuro. Neste momento, ela ainda se afastou, e eu não consigo entender. Por que a felicidade é tão frágil? Por que o destino tem que brincar tanto conosco? Depois que Xianinxi foi embora, meu mundo pareceu perder a cor. Nos primeiros dias, eu não conseguia acreditar que fosse verdade. Todas as manhãs ao acordar, pegava o celular instintivamente, esperando uma mensagem dela. No entanto, a tela permaneceu silenciosa, sem resposta dela, seja por mensagem ou ligação. Fui procurá-la no dormitório, mas me disseram que ela já havia arrumado as malas e deixado a escola. Então, pedi uma semana de folga e voltei para procurá-la. Cheguei à porta da casa dela. A porta estava fechada, parecia que ninguém morava lá há muito tempo. Também fui aos hospitais próximos, perguntei muito, mas ainda não tinha notícias dela. Após dias de busca infrutífera, só podia me consolar, talvez ela estivesse acompanhando o pai em tratamento em outra província. Sempre que a noite caía e tudo ficava quieto, eu discava o número dela repetidamente. Mas ninguém atendia. Mais tarde, o número dela se tornou um número inválido. A realidade foi como um soco forte, forçando-me a aceitar que Xianinxi tinha partido. Eu nunca mais conseguiria contatá-la. A vida universitária do 2º ano, para mim, tornou-se sem graça. Eu anotava mecanicamente nas aulas, e depois das aulas,
Muitas vezes ficava sentado sozinho no canto da biblioteca onde costumávamos estudar juntos, perdido em pensamentos. Uma vez, depois de se embriagar, meu colega de quarto deu um tapinha no meu ombro e disse: Muxem, não se torture assim, ela não morreu, apenas se afastou temporariamente. Você deveria viver sua própria vida. Eu sorri amargamente e não disse nada. Claro que ela ainda estava viva. Mas para mim, era como se ela tivesse desaparecido instantaneamente da minha vida. Eu nem sabia em que cidade ela estava, como ela estava. Sempre que me lembrava dela chorando e me devolvendo o colar antes de partir, meu coração doía de uma forma que mal conseguia respirar. O colar com as iniciais dos nossos nomes gravadas. Eu sempre o mantinha perto. De dia, colocava no bolso da blusa, à noite, o segurava na palma da mão para dormir. Eu me esforcei para me manter ocupado, o estágio no jornal, as atividades do clube, a revisão para várias certificações, contanto que pudesse entorpecer temporariamente a dor de sentir falta dela, eu tentava de tudo. Mas não importa o quão normal eu fingisse ser durante o dia, sempre que chegava a noite e eu estava sozinho, a saudade voltava como uma maré, me afogando. Várias vezes, sonhei que ela estava de volta ao meu lado. No sonho, nós de mãos dadas, passeávamos pelo campus. Ela se virava sorrindo para mim e dizia: Desculpe por te fazer esperar tanto. Fiquei exultante e a abracei, mas a cada vez que acordava, apenas a luz fria da lua me acompanhava. Eu não desisti de procurar por ela, tentei contatar seus bons amigos do ensino médio, mas a maioria também havia perdido o contato. Apenas um colega de classe vagamente mencionou que ouviu dizer que a cidade natal dela ficava em uma pequena cidade no sul naquele verão. Eu ainda comprei uma passagem de trem para aquela cidade e embarquei sozinho em uma busca sem rumo, nas ruas e vielas desconhecidas. Eu segurava a única foto antiga que eu tinha dela e perguntava aos transeuntes sobre a garota da foto. As pessoas me olhavam com curiosidade e balançavam a cabeça. Eu corri por quase todas as ruas e becos daquela pequena cidade, mas não obtive nenhum resultado. Foi mais uma viagem, fútil e de partir o coração. No trem de volta, eu olhei para os campos passando voando pela janela e, mais uma vez, senti uma profunda impotência. Talvez eu realmente não a encontrasse. O tempo passou lentamente em sofrimento, de segundo para terceiro ano, do terceiro para o quarto ano. Durante esse tempo, meus pais também notaram minha mudança. Quando minha mãe veio me visitar, ela me aconselhou com o coração partido. Meu filho, as pessoas precisam seguir em frente. Nancy pode ter suas dificuldades, não se torture tanto. Eu acenei com a cabeça e concordei, mas ainda assim não conseguia realmente seguir em frente. Todo ano, em 21 de junho, o dia que pertencia a nós, eu subia sozinho ao topo daquela montanha, observando o nascer e o pôr do sol. Com o vento uivando, eu repeti o nome dela, esperando por um milagre. Que ela aparecesse de repente atrás de mim. Mas, exceto pela minha figura solitária, ninguém mais me respondia. No dia da formatura da faculdade, em meio à multidão barulhenta, senti uma forte solidão mais uma vez. Na formatura do ensino médio, há 4 anos, nós nos abraçamos e fizemos promessas, mas agora, na formatura da faculdade, eu estava completamente sozinho. Segurando meu certificado de graduação, eu olhei para o céu, imaginando se ela, neste exato momento, também estaria olhando para a mesma nuvem que eu. Talvez a nossa história realmente termine aqui, mesmo com grande relutância no meu coração. Não consigo encontrar nenhum caminho para o destino. Levo esta lágrima e um leve desespero. Permaneço nesta cidade para trabalhar. 2 pontos e uma linha todos os dias. Os dias parecem reproduzir-se em repetição. Um mundo sem ele. Está sempre sombrio e sem luz. Começo a entender, Xianin se levou embora. Não apenas ele próprio, mas também as minhas risadas e a minha juventude. Outro 21 de junho. Estou sozinho, subo a pequena montanha nos arredores. O céu do amanhecer é cinzento e nevoado. As luzes da cidade à distância ainda não se apagaram completamente. Anos como um dia, insisto neste dia especial para vir aqui ver o nascer do sol. Mesmo que todas as vezes esteja sozinho, ainda guardo teimosamente este acordo que pertence apenas a mim e a Xianin-si. Mesmo que ele já não esteja ao meu lado, de pé no topo da montanha, ao lado da rocha familiar, olho para o céu que está a ficar branco ao oriente. Um saudosismo ácido surge no meu coração. A brisa fresca da manhã acaricia o meu rosto. Fecho os olhos. Parece que volto naquele dia em que ele se aninhou no meu ombro e fez um desejo. Ning-si. Murmuro baixinho. A voz dissipa-se no campo montanhoso vazio. De repente,
Ouvi um leve som de passos atrás de mim. Pensei que fossem outros turistas a subir para ver o nascer do sol, mas ouvi uma voz familiar ecoar suavemente. Muxem. Por um momento, senti-me como se tivesse sido atingido por um raio. Virei-me abruptamente. Contra a luz da manhã, uma figura esguia está a poucos passos de distância. Os seus olhos cheios de lágrimas olham para mim. Olho para trás e vejo Xianinxi, que eu ansiava tanto. Por um momento, duvido se ainda estou a sonhar. Não consigo acreditar que a pessoa à minha frente seja real. Abro a boca. Quase não consigo falar. Ningxi, és tu? É mesmo tu? As suas lágrimas brotam. Com soluços, acena suavemente com a cabeça. Sou eu, Muxem. Desculpa. No segundo seguinte, dei um passo em frente e abracei-o com força. Ele emagreceu muito. O seu corpo parece tremer ligeiramente. Abraço-o com força, com medo de que ele desaparecesse se eu o soltasse. És mesmo tu. A minha voz está embargada. O meu nariz está cheio do seu cheiro familiar. Não estou a sonhar, pois não? Xianinxi estendeu os braços e abraçou-me, o rosto enterrado no meu peito, incapaz de falar devido à emoção. Desculpa, por te fazer esperar tanto tempo. Ao ouvir o seu pedido de desculpas embargado, todas as mágoas, incompreensões e dores no meu coração, naquele momento, transformaram-se em lágrimas quentes, que me vieram aos olhos. Acariciei as suas costas. E disse com a voz embargada, desde que voltaste, mas nada importa. Não me deixes, por favor. Ele assentiu com força. E disse a chorar, não o farei, nunca mais. O céu oriental começou a clarear, anunciando o nascer do sol. Continuamos abraçados, as lágrimas a molharem os ombros um do outro. Após um longo tempo, acabamos por nos separar um pouco, relutantemente. Examinei cuidadosamente o seu rosto. E notei que ele tinha emagrecido muito em poucos anos, o rosto parecendo mais maduro e cansado. Mas aqueles olhos claros continuavam familiares. No entanto, eu sinto-me envergonhado e ainda tenho saudades. Como é que acabaste por aqui? Perguntei-lhe diretamente. Será que estou a sonhar? Xianinxi enxugou as lágrimas do rosto, conseguindo esboçar um pequeno sorriso. Eu voltei. Muxem, eu nunca me esqueci da nossa promessa. Ver o nascer do sol na neve todos os anos. Pensei que estarias aqui. Senti um nó na garganta e disse com a voz embargada, tolo. Eu estive aqui todos os anos, com medo que não viesses. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Desculpa, depois de o meu pai falecer há 2 anos, demorei muito tempo a ganhar coragem para contactar velhos amigos, e só então soube que tu vinhas aqui todos os anos. Ao dizer isto, a sua voz tremeu. E ele baixou o olhar, sem ousar olhar para mim. A reflexão estava marcada no seu rosto, e eu pude ver claramente o arrependimento e a dor estampados no seu semblante. Peguei na sua mão fria e acariciei-a suavemente. Não te culpo, tinhas as tuas dificuldades na altura. Eu só estava preocupado se estavas bem. As lágrimas de Xianinxi voltaram a cair. Eu não estive nada bem. A doença do meu pai era muito grave. Cuidei dele no hospital por 2 anos inteiros. Foi realmente muito difícil naquela época. Mas eu não ousava te contatar, mal conseguia me aguentar ao ouvir sua voz. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Apertei mais sua mão. Desculpe ter deixado você sozinho. Você sofreu tanto. Ele balançou a cabeça. Este é o caminho que eu escolhi. É só você quem sofreu por mim. Depois que eu saí, você ficou bem. Eu dei um sorriso amargo. O que você acha? Sem você, eu apenas sobrevivi a duras penas. Ao ouvir isso, as lágrimas dele caíram com mais força, seus lábios tremiam. Desculpe, não suportei vê-lo se culpar e ficar triste. Gentilmente o trouxe de volta para meus braços. Não diga mais desculpas, tudo passou. Agora você voltou, isso é o mais importante. Xianinxi assentiu em meus braços. Segurei suas roupas com as mãos, ficamos assim abraçados, observando a primeira luz da manhã no leste. A lua surgiu no horizonte, tingindo o céu de vermelho, a luz dourada do sol pousou sobre nós. Virei a cabeça, vi que ele também estava me olhando, nossos olhares se cruzaram. Ambos demos um sorriso há muito tempo perdido. Naquela manhã, sentamos ombro a ombro no topo da montanha. Contamos um ao outro as experiências depois que nos separamos. Ele falou sobre o agravamento da doença do pai. E seu falecimento, seus olhos escureceram. Eu falei sobre os sentimentos e a angústia destes anos, minha voz embargada. Quando o sol se tornou gradualmente mais quente,
Ficamos ambos muito mais calmos. Ele se apoiou em meu ombro e murmurou: se tudo isso fosse um sonho, seria bom, eu gostaria de nunca ter saído de perto de você. Eu o belisquei: não, isto não é um sonho. De agora em diante, nunca mais nos separaremos. Não importa o que aconteça, eu nunca soltarei sua mão. Xia Ningxi levantou a cabeça. Com os olhos lacrimejando, mas sorrindo disse: sim, nunca mais nos separaremos. Sob o testemunho do sol da manhã, nos abraçamos apertado, renovando solenes juramentos. Naquele dia, ficamos muito, muito tempo no topo da montanha. Como se quisesse recuperar o tempo perdido, até que o sol do meio-dia brilhou. Descemos a montanha de mãos dadas. Antes de nos separarmos, eu o acompanhei de volta ao lugar que ele patrocinava e combinamos de ir ver no dia seguinte. O túmulo de seu pai. Ao nos despedirmos, abracei com relutância o namorado que estava separado há mais de 3 anos, finalmente reconciliados. A felicidade de ter recuperado algo perdido quase me impedia de soltar sua mão. Olhando para as costas de Xia Ningxi entrando pela porta, apertei minhas próprias mãos. Ainda senti o calor de suas mãos e o toque de seus dedos. No fundo do meu coração, jurei solenemente que nunca mais o deixaria desaparecer da minha vida. Os dias após o reencontro foram como um tesouro redescoberto. Xia Ningxi e eu nos valorizávamos ainda mais. Logo decidimos morar juntos. Aluguei um apartamento pequeno na cidade. Xia Ningxi e eu morávamos juntos. Todas as manhãs, ao acordar, a primeira coisa que via era ele dormindo ao meu lado. Esta era a felicidade que eu sempre sonhei. Xia Ningxi se reinscreveu para voltar à escola e concluir seus estudos, enquanto trabalhava meio período como editor em uma revista. Ele era ocupado e realizado, enquanto eu trabalhava em uma agência de publicidade. Embora tivéssemos nossos próprios trabalhos e estudos, prometemos jantar juntos todas as noites, não importa o quão ocupados estivéssemos. Ao redor da pequena mesa, enquanto saboreávamos pratos caseiros quentes, conversávamos sobre nossas coisas, o que me fazia sentir incrivelmente estável e aquecido. Nos fins de semana, fazíamos pequenas viagens para o campo ou para cidades próximas. Xia Ningxi disse que ele quase não saía nos últimos anos acompanhando seu pai no hospital. Então eu queria levá-lo para ver todas as paisagens bonitas do mundo. Fomos à praia, brincamos nas ondas, abraçados na luz do pôr do sol. Subimos montanhas, vimos o mar de nuvens. Ele disse rindo que era diferente da majestade de ver o nascer do sol no topo da montanha naquela época. Fomos a uma cidade antiga muito distante. Ele segurou meu braço enquanto caminhávamos pelas ruas de paralelepípedos. Como um casal comum, imprimi aquelas fotos de viagem e as colei na parede de fotos do apartamento. Sempre que meu olhar passava por aqueles momentos doces, eu agradecia sinceramente ao destino por tê-lo devolvido para mim. Os dias passaram um a um. Nosso relacionamento tornou-se cada vez mais profundo e estável. Ocasionalmente, eu pensava: se não tivéssemos nos separado inicialmente, talvez já tivéssemos nos casado e tido filhos. Mas então pensei: não é tarde demais agora. Tudo está perfeito. Preparei secretamente um anel, planejando pedi-lo em casamento no dia da formatura dele. No entanto, Xia Ningxi parecia ter percebido meus pensamentos. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme, ele de repente segurou minha mão e disse: Shen, na verdade, seja registrando ou não, para mim é o mesmo. Eu já me considero sua há muito tempo. Fiquei surpresa, e então sorri. E o abracei forte. Como isso pode ser? A sensação de cerimônia que deveria existir, ainda precisa existir. Ele balançou a cabeça gentilmente, com um olhar sério. Você já fez um pedido na frente do meu pai, e ele no céu concordou. Portanto, outras formas não são importantes. O que importa é que estamos sempre juntos. Ouvindo dizer isso, meu nariz ficou um pouco apertado. Sim, alguns meses atrás, fomos juntos limpar o túmulo do tio. Na frente de sua lápide, prometi a ele que cuidaria de Xia Ningxi pela vida toda. Naquela época, Xia Ningxi segurou minha mão e assentiu com lágrimas nos olhos. Aquela cena nós nunca esqueceremos. Ok, sempre juntos, nunca separados. Estabilizei sua testa, prestes a responder. Nós nos olhamos e sorrimos. Nos abraçamos mais apertado. Assim, mais um ano se passou, e em um piscar de olhos, Xia Ningxi também se formou. Adiei temporariamente a questão do anel, pensando apenas em dar a ele uma surpresa quando o trabalho dele estivesse estável. No entanto, o destino parecia
Apenas nos nossos momentos mais felizes, as provações se escondem. Aquele inverno. Comecei a ficar resfriado com frequência. No início todos pensávamos que era o frio, baixa imunidade. Não ligamos muito, mas depois ele ocasionalmente tinha febre e desmaiava sem motivo. Seu peso também diminuiu muito. Eu o aconselhei a ir ao hospital para um check-up. Ele sempre dizia: "Falo sobre isso amanhã, depois que terminar o que tenho que fazer, um dia ao anoitecer." Voltei para a casa do trabalho, mal abri a porta e vi Xianin-si desmaiado no chão da sala, inconsciente, assustado. Meu coração quase parou. Rapidamente o peguei nos braços, saí correndo e consegui um táxi. Direto para o hospital. Ao longo do caminho, eu segurei firmemente sua mão fria. Minha mente estava em branco, apenas um pensamento, repetido sem parar. "Por favor, não aconteça nada. Por favor, não aconteça nada." Depois que Xianin-si foi levado às pressas para o hospital, o médico rapidamente fez uma série de exames. Esperei do lado de fora da sala de emergência, ansioso esperando os resultados, relembrando seus vários sintomas nos últimos meses. Um forte pressentimento ruim surgiu em meu coração, suor frio escorria minhas palmas. O tempo de espera parecia interminavelmente longo, cada segundo era uma tortura. Finalmente o médico veio com o relatório do exame. Corri para encontrá-lo. "Doutor, como ele está? Você é um parente do paciente? Venha ao meu escritório para conversar primeiro." Ao longo do caminho, senti minhas pernas moles. Quase não conseguia ficar em pé, as palavras do médico zumbiam em meus ouvidos. "Aumento anormal de glóbulos brancos. Suspeitamos de leucemia. Ele precisa ser hospitalizado para mais biópsia de medula óssea para confirmação. Leucemia." Essas 3 palavras foram um raio em um céu claro. Minha mente ficou em branco. O corredor à minha frente girava. Minha respiração ficou difícil. "Não, não será", murmurei para mim mesmo, forçando-me a me acalmar. "Doutor, ele ainda tem chance de sobreviver?" O médico suspirou. "Leucemia não é incurável, mas o processo de tratamento é longo e difícil. O tipo precisa ser determinado o mais rápido possível. Se for agudo, teremos que fazer quimioterapia imediatamente para controlar e também precisamos de uma correspondência." Procurando a possibilidade de um transplante de medula óssea, senti um aperto no peito, e Ashen perguntou ao médico: "Ele sabe?" O médico balançou a cabeça. "O paciente acabou de acordar. Ele está emocionalmente muito instável. Você é o marido dele?" "Eu sou o noivo dele." Sim, respondi, sentindo uma pontada de dor no coração. Embora ainda não tenhamos nos casado oficialmente. Mas neste momento, devo ficar ao lado dele com a identidade mais próxima. Médico, deu um tapinha pesado no meu ombro. "Você tem em mente também o acalme. Ele está muito fraco no momento, a flutuação emocional é estritamente proibida." Eu acenei com a cabeça. Voltei apressadamente para a enfermaria, abri a porta e Xianin-si estava fracamente sentada na cama. Assim que me viu, perguntou ansiosamente: "O que o médico disse?" Será que ele não disse essas palavras? Mas o medo nos olhos dele já dizia tudo. Ele é uma garota inteligente. Com base em seus próprios sintomas, ela provavelmente já adivinhou a resposta. Forcei a mim mesma a conter o colapso interior. Fui até ele e segurei a mão dele. Tentei manter a voz firme. O médico disse: "Suspeita de leucemia, precisa ser internada para mais exames e tratamento." Ao ouvir as palavras leucemia, o rosto de Xianin-si ficou pálido instantaneamente. Ele ficou rígido, e depois de um tempo, disse com dificuldade: "Leucemia é câncer no sangue, certo?" Não pude negar, apenas assenti embargada. Mas o médico disse que não é incurável, ainda há esperança de cura. "Nin-si, não tenha medo, vamos cooperar com o tratamento juntos, tudo ficará bem." Ele olhou para o teto, lágrimas escorrendo silenciosamente. Como isso pôde acontecer? Por que eu? Agachei-me e o abracei. Seus ombros magros tremiam constantemente. Minhas lágrimas também brotaram, pingando na roupa dele. "Desculpe, a culpa é minha. Eu deveria ter forçado você a fazer o check-up mais cedo." Ele levantou a mão com dificuldade, limpando meu rosto. "Não é sua culpa, fui eu quem fui descuidado." "Ashen, vou morrer?" "Não, não vai acontecer, não vai acontecer." Quase gritei, soltando-o. "Confie em seus olhos. Absolutamente. Você tem que acreditar em si mesmo." 477 E acredite em mim, não vamos perder para esta doença. Xianin-si olhou para mim.
478 por um bom tempo, finalmente acenou com a cabeça, exibindo um sorriso fraco. 479, ok, vamos nos esforçar juntos. Assim, Xianinxi começou a ser internada. 480 recebendo tratamento. Os resultados da punção da medula óssea confirmaram que ela sofria de leucemia aguda. 481 Felizmente, o tipo é sensível à quimioterapia, ainda há esperança de remissão. 482 No entanto, foi apenas quando realmente embarcamos no caminho do tratamento que entendemos. 483 O quão difícil era. Para controlar a doença o mais rápido possível, os médicos providenciaram 484 um plano de quimioterapia de alta intensidade. Cada sessão de quimioterapia era como dentro dele. 485 Lançando uma bomba. O corpo já fraco de Xianinxi ficou ainda mais fraco. 486 Frequentemente vomitando sem parar, mal conseguindo beber água. Eu vi isso. 487 Meu coração doía, mas eu só podia dar a ele água colher por colher. 488 Confortando-o suavemente, mais um pouco. Seu longo cabelo. 489 Logo começou a cair em grandes quantidades. Certa manhã, abri a porta da enfermaria. 490 Eu vi sentado sozinho na cama, segurando um punhado de cabelos pretos caídos, pensativo. 491 Meu coração se partiu. Fui e o abracei. Está tudo bem. 492 Vai crescer de novo depois. Xianinxi tremeu os ombros, soluçando baixinho. 493 Mas eu sou tão feio. Peguei rapidamente seu rosto e disse seriamente. 494 Aos meus olhos, você é sempre o mais bonito. Se você perder o cabelo, pode usar um chapéu. 495 Perucas, isso não é nada. Naquele dia, eu pessoalmente raspei para ele. 496 O cabelo restante. A última mecha de cabelo caiu, eu não pude mais me controlar. 497 Virei-me e enxuguei minhas lágrimas. Xianinxi, no entanto, confortou-me. Achei. 498 Na verdade, é bem fresco assim, não acha? 499 Vendo forçar um sorriso para me divertir, meu coração ficou cada vez mais desconfortável e insuportável. Apertei sua mão com força. 500 Menina boba. O tratamento continuou. A vida na enfermidade. Acredite em mim também, não vamos perder para esta doença. Xianinxi olhou para mim. Depois de olhar por um tempo, finalmente acenou com a cabeça, mostrando um sorriso fraco. Ok, vamos nos esforçar juntos. Assim, Xianinxi começou a ser internada, recebendo tratamento. Os resultados da punção da medula óssea confirmaram que ela tinha leucemia mieloide aguda. Felizmente, o tipo era sensível à terapia, ainda havia esperança de remissão. No entanto, apenas quando realmente embarcamos no caminho do tratamento, entendemos. O que é difícil. Para controlar a doença o mais rápido possível, os médicos organizaram um protocolo de quimioterapia de alta intensidade. Cada quimioterapia era como se estivesse em seu corpo. Lançando uma bomba, o corpo já magro de Xianinxi ficou ainda mais frágil. Ela frequentemente vomitava sem parar, sem conseguir beber nem água. Eu via isso. Com dor no coração, mas só podia, colherada a colherada, servi-la de água, confortando-a suavemente, dizendo para aguentar um pouco mais. Seus longos cabelos logo começaram a cair em grandes quantidades. Certa manhã, abri a porta do quarto e a vi sentada sozinha na beira da cama, segurando um punhado de cabelo liso e caindo, pensativa. Meu coração se retorceu de dor, fui até ela e a abracei, dizendo, tudo bem. Vai crescer de novo. Xianinxi tremeu e soluçou baixinho. Mas eu estou realmente feia. Eu rapidamente peguei seu rosto e disse com seriedade. No meu coração, você sempre será a mais bonita. Se você perder cabelo, pode usar um chapéu. Perucas, isso não é nada. Naquele dia, eu mesmo, cortei para ele o cabelo restante. Quando a última mecha caiu, não consegui mais me conter. Virei-me e chorei. Xianinxi, por outro lado, veio me consolar. Achei. Na verdade, também fica bem fresco assim, não acha? Vendo-a forçar um sorriso para me animar, senti-me cada vez mais desconfortável, com um gosto amargo na boca. Apertei-lhe a mão com força. Tola, o tratamento continua. Vida no quarto, dia e noite. Parecia não ter fim. Pedi demissão do meu emprego para ficar ao lado dele. Não importa o quão difícil ou cansativo fosse, eu aguentava firme, apenas esperando poder ajudá-lo a superar as dificuldades. Devido ao sofrimento da doença, o humor de Xianinxi
Às vezes também desmoronava. Uma noite, ele teve febre alta e, desorientado, me empurrou e bateu. Ele chorou e gritou: "Dói tanto, não quero mais tratamento. É melhor me deixar morrer." Abracei-o, febril e escaldante, com o coração em pedaços. "Não diga isso, Nincy, você vai ficar bem. Nós ainda vamos nos casar, ainda vamos realizar tantos desejos juntos." Ele chorou profusamente em sua confusão. "É tão difícil, realmente tão difícil, mas estou tão cansado, realmente tão cansado." Eu chorava silenciosamente, apenas beijando sua testa repetidamente, implorando em voz baixa: "Aguente mais um pouco, por favor, por mim. Por nós." Talvez minhas lágrimas tenham devolvido um pouco de sua razão. Ele gradualmente se acalmou, encostando-se fracamente em meus braços. "Desculpe. Eu não deveria ter dito aquelas bobagens." Eu enxuguei as lágrimas. "Não se desculpe. Você é o mais esforçado." Assim, nós nos apoiamos mutuamente. Passamos por várias sessões de tratamento, conversas. Felizmente, alguns meses depois, em um novo exame, os indicadores melhoraram significativamente e a doença foi temporariamente controlada. Quando o médico nos informou da notícia de alívio inicial, fiquei tão emocionado que apenas abracei Xianinxi. Ambos choramos de alegria. Naquele dia, ele exibiu um sorriso sincero pela primeira vez em muito tempo. No entanto, esta batalha contra a doença estava longe de terminar, mas pelo menos vimos um raio de esperança. Após o alívio inicial, a condição física de Xianinxi melhorou visivelmente. O médico permitiu que ele recebesse alta temporariamente para descanso. Eu o acompanhei para sair do prédio do hospital. O céu estava limpo e azul. Parecia que até a luz do sol era excepcionalmente quente. Respirando o ar fresco que há muito não sentia, Xianinxi fechou os olhos. Inspirou profundamente, um sorriso de alívio em seu rosto. "É tão bom estar vivo." Meu nariz ficou apertado, abracei-o gentilmente por trás e disse: "De agora em diante, todos os dias, vou tomar sol com você assim." Ele segurou minha mão e apertou levemente. "Axem, obrigado." Eu balancei a cabeça e disse suavemente em seu ouvido: "Bobo, sou eu quem deveria agradecer, é você quem tem sido tão forte, que aguentou até hoje." Depois que Xianinxi teve alta e voltou para casa, eu cuidei dele com atenção, recuperando sua saúde. Os efeitos colaterais da quimioterapia ainda não haviam desaparecido completamente, ele se sentia frequentemente cansado e fraco. Eu cozinhava sopas de várias maneiras para ele, alimentando-o. Durante o período de recuperação, nós tivemos um tempo tranquilo e caloroso. Todas as manhãs, nós caminhávamos de mãos dadas pelo jardim do condomínio, observando o orvalho brilhante. À tarde, nós nos sentávamos lado a lado na varanda, esperando juntos o pôr do sol. Aquelas coisas comuns de uma família. Tão comuns que não poderiam ser mais, para nós, eram inestimáveis. À medida que a força de Xianinxi se recuperava gradualmente, nós também ansiávamos por nossa vida futura. O médico disse que se não houvesse recaída em 6 meses, ele poderia considerar o transplante de medula óssea para a cura. Eu o consolei e planejei que quando ele se recuperasse completamente, escolheríamos um dia auspicioso para oficialmente recebê-lo em minha casa. Em uma tarde de primavera, estávamos organizando documentos médicos juntos. Eu tirei aquele anel, ajoelhei-me diante dele e disse: "Nincy, quando você estiver curado, vamos nos casar." Ele ficou surpreso por um momento e, em seguida, assentiu timidamente: "Ok." Eu coloquei solenemente o anel no dedo anelar da mão esquerda dele e segurei o dorso da mão dele. Ele disse suavemente: "Eu realmente espero que meu pai também possa testemunhar este momento." Eu o abracei gentilmente. "Ele com certeza está no céu cuidando de você e nos abençoando." Naquele momento, pensamos que o sofrimento finalmente havia passado e a felicidade estava perto, acenando para nós. No entanto, o destino mais uma vez mostrou seus dentes cruéis. Em um acompanhamento após 3 meses de internação, os indicadores que antes estavam estáveis apresentaram anormalidades. O médico imediatamente programou uma punção medular. E finalmente, o resultado foi como um raio em céu claro: a leucemia havia retornado. Quando recebi a notícia terrível, tudo ficou escuro diante dos meus olhos e quase caí. Xianinxi, pelo contrário, estava normalmente calma, apenas suspirou levemente. "Não conseguimos escapar, não é?" Com os olhos vermelhos, eu disse entre soluços. Não foi dito que já estava bem, que tinha melhorado, que estava se preparando para o transplante. Como isso pôde acontecer?
O médico estava cheio de impotência. Leucemia aguda. É fácil de recidivar, e quando vocês descobriram, já era tarde demais. O próximo passo só pode ser tentar um tratamento mais forte e ver se há algo adequado. Medula óssea. Mas devo avisá-los que, após a segunda recidiva, a taxa de cura será muito baixa. As palavras seguintes, eu não consegui ouvir uma sequer. Minha cabeça zumbia. Virei-me para olhar para Xianing-Si. Ela estava sentada quietamente em uma cadeira, perdida em pensamentos. Como se ignorasse nossa conversa acalorada. No carro de volta para a cidade. Ela olhava sempre pela janela, sem dizer uma palavra. Segurei sua mão. E senti o frio das pontas dos seus dedos. Ning-Si. Ainda não falamos. Após um longo silêncio, eu tinha acabado de dizer, vamos tentar outro tratamento. Talvez ainda haja um jeito. Ela balançou a cabeça lentamente, sua voz estava terrivelmente calma. Achem, na verdade, poder viver mais meio ano. Já estou muito satisfeita. Se realmente não der, não tenho nenhum arrependimento. Meu coração apertou, quase gritei. Que bobagem está dizendo? Como pode não ter arrependimento? Nosso casamento ainda não aconteceu. Você não queria ver o nascer do sol no mar? Você também disse que queria ter gatinhos e cachorrinhos, tantos desejos não realizados. Xianing-Si virou a cabeça, olhou para mim em silêncio, seus olhos lentamente se encheram de lágrimas. No entanto, a única coisa que mais me preocupa é você, o resto não importa. Com todas as minhas forças, abracei-a. Não desista, ok? Mesmo que reste apenas uma em 10.000 esperanças, nós lutaremos juntos. Ela enterrou o rosto no meu peito, chorando silenciosamente, mas sem responder. Os dias seguintes. Voltamos a lutar contra a doença, mas desta vez. Todos nós sabíamos que as chances eram poucas. Um regime de quimioterapia mais agressivo estava quase a destruir a última força vital de Muning-Si. Ela tinha febre alta constante. E estava num estado de semicoma, o corpo extremamente debilitado. Fiquei ao lado da cama. A ver, impotente, a pessoa que amo, definhar lentamente. Sem poder fazer nada. O desespero interior consumia-me como uma escuridão infinita. Numa noite chuvosa, um médico puxou-me para o corredor e disse em voz baixa que os órgãos da paciente poderiam falhar a qualquer momento, e se vocês tivessem algum desejo pendente, poderiam considerar realizá-lo o mais rápido possível. Cerrei os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas das mãos, mas não senti dor. Voltei para o quarto e olhei para Xianing-Si, que dormia, com os olhos fechados. Suprimindo a minha dor, tomei uma decisão. No dia seguinte, com a ajuda do hospital, organizei uma simples cerimônia para Xianing-Si. Do quarto, uma enfermeira colocou-lhe uma coroa de flores, enquanto eu tirava as alianças de casamento que tinha preparado há muito tempo. Xianing-Si, fraca, apoiou-se na cabeceira da cama, esforçando-se para esboçar um sorriso. Entrelacei os dedos dos nossos indicadores. Perante a testemunha do pastor, trocamos os nossos votos. Eu aceito. Quando ela disse estas palavras com a sua voz fraca, todos no quarto choraram. Ajoelhei-me à beira da cama e coloquei o anel nos seus dedos sem cor. Inclinei-me e beijei-lhe a testa. Eu também. Xianing-Si olhou para mim, com lágrimas nos olhos e um brilho de satisfação. A partir de agora, tu és o meu marido. Acenei, soluçando. Sim, ficaremos juntos para sempre. Ela levantou a mão com dificuldade e enxugou as minhas lágrimas. Promete-me que, independentemente de eu estar aqui ou não no futuro, tu continuarás a viver bem, ok? Agarrei a mão dela e pressionei-a contra o meu rosto. Não digas coisas como estar aqui ou não. Vamos ficar bem rapidamente e depois ter alta e ir para casa. Ela olhou para mim. Não quebrou minha esperança, apenas deu um leve murmúrio com um sorriso. Naquela noite, ela estava em meus braços, ofegante, dizendo intermitentemente, Achem, te conhecer. Foi a coisa mais feliz da minha vida. Se houver uma próxima vida, eu ainda quero me casar com você. Engasguei sem conseguir emitir som. Ainda teremos muitas e muitas próximas vidas. Estaremos juntos. Não fale, poupe sua força. Ela balançou a cabeça, continuando com dificuldade. Obrigado por me amar. Se puder, por favor, viva bem por mim. Ajude-me a ver o mundo. Ela queria dizer mais alguma coisa. Mas de repente começou a ter uma tosse violenta. Sangue vermelho escuro escorreu do canto da sua boca. Gritei em pânico. Médico! Médico! Xianing-Si usou sua última força. Apertou minha mão e forçou as últimas palavras. Eu te amo, Mu Shen. Não, não,
Não, não me deixe! Gritei o nome dela em agonia. Médicos e enfermeiros entraram correndo e começaram a ressuscitá-la de emergência. Fui afastado, minha mente em completo caos, mal conseguia ficar de pé. Não sei quanto tempo se passou, talvez minutos, talvez um século. O médico veio até mim, tirou a máscara e balançou a cabeça suavemente. Naquele instante, senti que o mundo inteiro desmoronou naquele momento. Corri para a cama, segurando firmemente a mão fria de Xianxi, e as lágrimas jorraram como uma represa rompida. Não, não vá embora. Por favor, abra os olhos e olhe para mim. No entanto, ela em meus braços não respondeu mais. Ela fechou os olhos pacificamente, como se estivesse adormecida. Um leve sorriso ainda em seus lábios parecia me dizer que ela partiu pacificamente, mas meu coração foi dilacerado por uma dor infinita. Em meio aos meus gritos dilacerantes, parecia ouvir algo quebrando dentro de mim. A partir deste momento, minha alma também perdeu a parte mais importante. Após a partida de Xianxi, minha vida parecia ter perdido rumo. Nos meses seguintes ao seu enterro, eu vivi como um zumbi todos os dias, meus olhos vazios. O coração também estava cinza. Em um piscar de olhos, chegou 21 de junho, o nosso dia de aniversário de amor. 627 em anos anteriores, sempre celebrávamos juntos neste dia, mas este ano, 628 resta-me apenas a solidão. Naquela manhã, abracei um álbum de fotos que ela deixou em vida, 629 em um quarto escuro, fiz uma página em um álbum com nossos momentos desde o ensino médio 630 até o casamento. Cada sorriso parecia uma facada em meu coração. 631 chamei o nome dela baixinho, desejando um milagre. Ao entardecer, 632 a campainha tocou de repente. Com passos pesados, deixei a carta. 633 peguei a carta. Apenas um olhar e reconheci a caligrafia familiar. 634 era a caligrafia de Xianxi. Meu coração tremeu violentamente, quase duvidando que era minha própria saudade excessiva. 635 causando alucinações. Tremendo, abri o envelope. Vi que no topo do papel estava escrito 636, querido Axem. As lágrimas instantaneamente turvaram minha visão. Caí no batente da porta. 637 desdobrando a carta com as mãos trêmulas. Querido Axem, quando você ler esta carta, 638 talvez eu já não esteja mais neste mundo. Desculpe, aparecer assim novamente 639 diante de você e causar dor. Perdoe-me por não poder 640 ficar ao seu lado. Hoje é 21 de junho, o nosso dia de aniversário de namoro. 641 como eu gostaria de poder, como nos anos anteriores, segurar sua mão para ver o nascer do sol. 642 ou o macarrão de aniversário que você fez. Mas a partir deste ano, neste dia, 643 você terá que passar sozinho. Mas Axem, você não está sozinho. 644 porque eu estarei sempre ao seu lado, em vida ou morte. Meu coração 645 estará para sempre com você. Eu sei que você deve estar muito triste. 646 sentindo minha falta. Como eu poderia não sentir sua falta? Mas minha maior preocupação é 647 que você desanime por causa disso, e não viva bem. Você me prometeu. 648 que viveria bem, lembra? Por isso, 649 querido, por favor, seque suas lágrimas e cuide de si mesmo por mim. 650 coma na hora certa, não destrua seu corpo. Nos anos anteriores, neste dia, sempre celebrávamos juntos, mas este ano, estou sozinho. Naquela manhã, abracei um álbum de fotos que ela deixou. No quarto escuro, fiz uma página com as nossas memórias, desde o liceu até ao casamento. Cada sorriso parecia uma facada no meu coração. Eu murmurei o nome dela, desejando que um milagre acontecesse. Ao entardecer, a campainha tocou de repente. Com passos pesados, fui atender e encontrei uma carta. Peguei a carta. Bastou um olhar para reconhecer a caligrafia familiar. Era a letra de Xianxi. Meu coração deu um sobressalto, quase duvidando se era minha saudade, que estava me fazendo ter alucinações. Tremendo, abri o envelope e vi que o começo do papel dizia: Querido Axem. Minhas lágrimas embaçaram instantaneamente minha visão. Caí sentado no batente da porta, desdobrando a carta com as mãos trêmulas. Querido Axem, quando você vir esta carta, talvez eu não esteja mais neste mundo. Desculpe aparecer assim novamente. Causar-lhe dor. Perdoe-me por não conseguir ficar ao seu lado. Hoje é 21 de junho, nosso aniversário.
Eu gostaria tanto de poder puxar sua mão para ver o nascer do sol, como nos anos anteriores. Ou o macarrão de longevidade que você fez. E a partir deste ano, este dia, você só poderá passar sozinho. Mas Hashem, você não está sozinho. Porque eu sempre estarei ao seu lado, seja na vida ou na morte, meu coração sempre estará com você. Eu sei que você deve estar muito triste, sentindo muito a minha falta. Como eu não sinto sua falta? Mas minha maior preocupação é que você fique desanimado por causa disso e não viva bem. Você me prometeu que viveria bem, lembra? Então, querido, por favor, seque suas lágrimas e cuide de você por mim. Coma na hora certa, não estrague sua saúde. À noite, lembra-te de trancar bem as portas e janelas, não vais ficar insone o tempo todo, e não te escondas nas memórias o dia todo. Olha mais para o sol, está bem? Depois de eu partir, deixei todo o meu amor e saudade para ti. Espero que estas palavras, todos os anos, neste dia especial, te tragam algum consolo e coragem. Não estás sozinho, eu nunca te deixei de verdade. Estarei noutro mundo, a proteger-te silenciosamente, até um dia em que nos reencontremos. Sempre teu, Xianinsi. Vendo isto, já chorava profusamente. O cheiro familiar da chuva, como se ela estivesse ao meu lado. Chuva suave. E cada linha do papel parecia imbuída do seu hálito e calor. Ningxi, apenas segurando aqueles poucos papéis, desabei a chorar. Como se ela tivesse voltado à vida, conversando comigo através destas palavras. Seu tolo, eu guardei ressentimento. Nanã, todos se foram. E ainda assim sentes tanto a minha falta. Naquela noite, abracei esta carta. Chorei muito, como se todo o pesar que acumulei no meu coração durante mais de meio ano tivesse sido libertado. Quando o choro parou, li repetidamente cada frase da carta. Ela dizia-me para comer bem, dormir bem, e não me afundar no passado. Sim, este era o seu último desejo. Como poderia eu desapontá-la? Toquei na sua caligrafia no papel, as lágrimas a pingarem sobre ele, a mancharem a tinta. Assenti solenemente. Sim, eu prometo, vou esforçar-me para me recompor. Depois dessa noite, guardei a carta e coloquei-a na mesinha de cabeceira. Xianinsi voltou para mim desta forma, dando-me a força para viver. O tempo avançou lentamente. Este ano após receber esta carta, esforcei-me para me recompor, seguindo as suas instruções. No entanto, a saudade continuava a seguir-me como uma sombra. Sempre que a noite ficava silenciosa, ainda tirava as suas fotos e chorava. Mas sempre que quase não conseguia aguentar, abri a carta que ela me deixou, acariciando-a repetidamente, como se ela ainda estivesse ao meu lado. Em um piscar de olhos, mais um ano se passou, como se fosse um acordo, metade em 21 de junho do segundo ano. Eu, surpreendentemente, recebi outra carta dela. Segurei o envelope familiar, com uma mistura de dor e alegria. A dor era que isso me lembrava novamente que ela havia partido para sempre. A alegria era que eu ainda podia conversar com ela através dessas palavras. Naquela tarde, preparei uma xícara do meu chá de jasmim favorito no momento. Sentado ao pôr do sol na varanda, desdobrei cuidadosamente a segunda carta. Querido Hashem, outro dia de solstício de verão se passou. Você tem me obedecido este ano? Coma bem, durma bem. Estou muito preocupado com você. Eu gostaria de poder sair do meu coração e te ver pessoalmente. Ao escrever esta carta, terminei uma rodada de conversas e meu corpo está muito fraco. Mas ao pensar em você nos longos anos que virão, sem a minha companhia, reuni coragem para pegar a caneta, querendo conversar mais com você. Lembra-se do dia chuvoso em que nos conhecemos? Quando você apareceu com um guarda-chuva azul, eu realmente senti como se tivesse visto um herói. Na verdade, naquele dia eu estava muito deprimida porque acabara de saber que a condição do meu pai havia piorado. E sua aparição me fez sentir um calor e apoio há muito tempo perdidos. Desde então, você se tornou o sol na minha vida. Nos dias tensos do terceiro ano do ensino médio, com sua companhia, eu conseguia rir. No dia da formatura, se você não tivesse fugido por um mal-entendido, eu teria me declarado para você primeiro. Felizmente, no final, nós corajosamente dissemos o que sentíamos. Certo? Frequentemente penso nessas memórias, e não consigo deixar de sorrir ao pensar nelas. Obrigado por me dar tantas boas lembranças. Se houver uma próxima vida, eu ainda quero reviver tudo isso com você. Hashem, e você? Você ocasionalmente se lembra de nós do passado? Lembra-se do casal despreocupado e jovem no campus?
Não fique apenas imerso na tristeza. Tente se lembrar dos dias felizes. Essa é a nossa beleza única. Não deveria ser acompanhada apenas por lágrimas, mas deveria te trazer sorrisos. Espero que toda vez que você pensar em mim, não sinta apenas dor, mas também doçura. Assim como eu agora, enquanto escrevo, embora as lágrimas obscureçam meus olhos. Mas em meu coração, há mais gratidão e amor por você. Querida, se possível, você pode ir dar uma olhada, por favor? A nossa antiga escola. Aquela sala de estudo onde fizemos as coisas juntos. O campo de esportes onde corremos juntos, ele ainda está cheio de vitalidade juvenil agora? Vá dar uma olhada. Essa juventude tem você, e também tem as minhas pegadas. Escrevi demais. Estou um pouco cansado. Vamos parar por aqui. Lembre-se. Não importa quanto tempo passe, eu estarei em seu coração, acompanhando você. Com amor, Xia Ningxi. Depois de ler esta carta, parecia que eu estava junto com ele, revivendo nossos anos de juventude. Cada fragmento que ele mencionou estava vívido em minha memória, quando nos conhecemos em um dia chuvoso. Seu sorriso suave, sua dedicação durante os preparativos para o terceiro ano do ensino médio, na formatura. Nos abraçamos, soluçando incontrolavelmente. Acariciei a carta. As letras escritas à mão, as lágrimas escorriam silenciosamente. Desta vez, misturado às lágrimas. Não era apenas tristeza, mas também uma lembrança calorosa. No dia seguinte, fui à nossa antiga escola. O campus ainda estava movimentado, com jovens estudantes rindo sob a sombra das árvores. Parecia que eu via novamente, muitos anos atrás, Xia Ningxi carregando sua mochila, saindo do portão da escola, sorrindo para mim, parado do lado de fora da janela da sala de aula onde costumávamos estudar juntos. Murmurei baixinho: Ningxi. Olha, eu vim. Eu me lembro das suas palavras, respondendo com um sorriso. Naquele momento, senti como se ele estivesse bem ao meu lado, comigo, olhando esta terra que abrigou nossa juventude. Desde que, a pedido de Xia Ningxi, retornei à escola e caminhei pelo campus, parecia que uma porta se abriu em meu coração. As memórias passadas não eram mais tão dolorosas, mas traziam força. Ele parecia estar me guiando através de cartas. Um passo de cada vez para sair da escuridão. O 21 de junho do terceiro ano chegou como esperado. Desta vez, alguns dias antes, comecei a esperar sua carta. Naquela manhã, tirei folga especialmente do trabalho e fiquei em casa cedo, esperando os passos do carteiro. Quando a carta chegou, quase não pude esperar para abri-la. Meu querido Axen, esta é a terceira carta que escrevo para você. Talvez você já tenha se recuperado um pouco da dor agora. Espero que sim. Há algo que tem pesado em meu coração e que não te contei pessoalmente. É meu maior arrependimento. Agora, quero contar a você através desta carta. Lembra-se, durante a faculdade, de quando propus o término abruptamente e desapareci por um tempo? Na verdade, a verdade não era tão simples quanto eu disse na época. Além da doença grave do meu pai, havia outro motivo que escondi de você. Naquela época, já haviam detectado os primeiros sinais da doença. Naquela época, os médicos suspeitaram que meu corpo tinha algo anormal e que eu precisava de exames adicionais. Fiquei apavorada. Não queria te sobrecarregar, então aproveitei a oportunidade para fugir e terminar com você. Menti dizendo que queria avançar sozinha e que você não deveria me procurar. Na verdade, todas as noites eu me escondia para chorar, com o coração em pedaços. Mas, naquela época, eu não sabia que tinha leucemia. Nossa família mora em uma cidade pequena com um nível médico mediano. Mais tarde, devido a uma melhora em minha condição, acreditei que melhoraria. Naquela época, senti muito, muito a sua falta. Então decidi voltar para você. Se naquela época pudéssemos ter confirmado a condição mais uma vez, será que teria sido melhor? Desculpe. Axen, fui egoísta demais. Fiz você sofrer por tanto tempo naquela época. Pensei que estava fazendo o melhor para você, mas não sabia que causei mais sofrimento. Você está disposto a me perdoar pela minha atitude impulsiva? Na verdade, durante os anos em que estivemos separados, eu pensava em você todos os dias. Eu escrevia seu nome repetidamente em meu diário, fantasiando que um dia poderíamos nos reencontrar. Felizmente, o destino quis que eu voltasse para você. Os anos após nosso reencontro foram os mais felizes da minha vida. Algumas paixões podem passar por reviravoltas, mas, no final, nós acabamos juntos novamente. Isso é mais valioso do que qualquer coisa.
Obrigado por ter aceitado me receber de volta naquela época. Se não fosse pelo seu perdão e persistência, e não teríamos os dias maravilhosos que se seguiram. Por isso, não importa o que o futuro reserve. Por favor, acredite sempre que nós nos amamos profundamente. Este amor superou todos os mal-entendidos e barreiras, e mesmo agora, ele ainda une-nos através da vida e da morte. Ao escrever isto, sinto-me mais aliviada. As coisas que não me atrevi a contar-lhe antes, agora posso finalmente confessar. Deve ficar surpreendida, não é? Consigo imaginar a sua expressão ao ler isto. Com os olhos arregalados. Não fique zangada comigo, eu realmente não tive a intenção de a enganar. Apenas a amei tanto que usei a maneira errada. Espero que ao ler isto, o seu coração se sinta em paz, e espero que se lembre do nosso amor, que enfrentou tempestades, mas nunca recuou. Então, na vida futura, o que mais a poderá derrotar? A sua sempre amada Xianing-Si. Depois de ler a carta, chorei sem controlo. Acontece que a sua partida repentina naquele ano teve um motivo escondido. Senti-me como se tivesse voltado aos anos sombrios da universidade. O ressentimento que sentia por ele agora transformou-se em angústia e arrependimento. Sua tonta, por que teve de carregar tudo sozinha? Solucei baixinho, como se pudesse ver a sua suspiração enquanto escrevia isto. Ele deve ter começado a escrever com culpa e carinho, revelando-me este segredo. Não fiquei zangada, apenas senti um amor sem fim. Já o tinha perdoado há muito tempo, porque sabia que tudo que ele fazia era por mim. E por amor, levantei os olhos para o céu. Naquele momento, senti que já não havia nenhuma barreira entre nós. Todas as limitações desapareceram. Restaram apenas as memórias eternas e o amor. Falei suavemente, eu sei tudo. Parecia que ele estava a ouvir do céu. Nós amamo-nos tanto, e continuaremos a amar-nos para sempre. Eu perdoo-te para sempre. E obrigada por me contar tudo isto. Naquela noite, abracei a sua carta. E adormeci em paz. Aquela noite foi, em todos estes anos, a noite, pela primeira vez sem pesadelos. Dormi profundamente porque meu amor, à sua maneira, desfez os nós. O último nó em nós. Os dias continuaram, cheios de agitação e paz. Lentamente, consigo tocar em Xianing-Si com um sorriso. Tocar no nosso passado, como se ele nunca tivesse partido, mas de outra forma. Integrado na minha vida. Quando chegou o verão do 4º ano, o meu humor foi muito mais calmo do que nos anos anteriores. Este dia já não é apenas sinônimo de dor, mas também carrega expectativas, a expectativa de ouvir a sua leveza. Ao anoitecer, recebi uma carta de Xianing-Si. Levei-o para o parque onde costumávamos ir juntos, sentados no banco. O suave pôr do sol espalhou-se pelas folhas, como se ele estivesse a observar-me silenciosamente. Querido Ashen, tens cuidado contigo mesmo este ano, certo? Eu tenho orgulho de ti. Antes de pegar na caneta, perguntei-me do que deveria falar contigo. Depois, decidi falar-te sobre o futuro. Querido, depois de eu ir embora, tentaste fazer novos amigos ou começar uma nova vida? Diz-me a verdade, ainda estás sozinho? Quase que adivinho a resposta. Seu idiota, deve ter trancado a notícia novamente. Certo? Sempre a dizer que só amará Xianing-Si nesta vida. Certo? Pensar nisto, comovido e angustiado. Comovido pela tua profundidade de sentimento, angustiado pela tua teimosia. Pode levar a uma solidão prolongada, querido, não por mim. Para de procurar a felicidade, ok? Depois de eu ir embora. Sempre me preocupo que passes o resto da tua vida a pensar em mim, mas o que mais quero ver é que voltes a sorrir feliz, mesmo que esse sorriso não mais por minha causa. Talvez um dia, quando você encontrar alguém digno de amar, espero que você não hesite, ame ousadamente. Assim como você me amou desesperadamente naquela época, eu não terei ciúmes. Sério, ver você ter felicidade novamente. Ficarei genuinamente feliz, porque este é o meu último desejo com toda a minha vida. Claro, se o seu destino nunca aparecer. Tudo bem, eu apenas espero que você não recuse qualquer alegria possível. Ashen, você me perguntou uma vez se eu tinha medo de morrer? Eu disse que não, mas na verdade, eu tinha muito medo. Tinha medo que depois que eu partisse, você ficasse desanimado. Medo que você ficasse deprimido e sombrio, até mesmo ressentido com o céu por ser injusto. A morte não é assustadora. O assustador é que não conseguimos viver bem. Eu parti,
mas você tem que continuar, ver a paisagem que eu não tive tempo de ver. Experimentar a vida que eu não posso mais continuar. Por isso, não importa quão longo seja o futuro, você tem que me prometer. Continuar bem e corajosamente, abraçar o sol de cada manhã. Tentar aceitar o novo calor. De qualquer forma, eu sempre o abençoarei. Com amor, Xia Ningxi. Li a carta palavra por palavra, meus olhos não se fecharam. O pôr do sol tingiu o céu de vermelho, a brisa soprou suavemente, eu olhei para o horizonte distante. Sem perceber, um sorriso amargo, mas caloroso apareceu. Sua boba. Você quer que eu ame outra pessoa? Como eu poderia suportar? Minha filha. Ele sempre pensa em mim assim, até o último momento, esperando que eu ame outra pessoa. Não morrer sozinho. Mas, como posso dizer a ele? Nesta vida, meu coração já está cheio dele, e não há espaço para mais ninguém. Apesar disso, eu entendo que ele tem boas intenções, não quer que eu fique sozinha, é o seu último amor por mim. Ok, eu prometo, vou viver bem. Olhei para as estrelas que gradualmente apareciam, acenando atordoado. Quanto a amar ou não outras pessoas, deixaremos o destino decidir. Se tal pessoa aparecer, eu também lhe direi. No fundo do meu coração, há um lugar que nunca poderá ser substituído, pertencente a uma garota chamada Xia Ningxi. Dito isto, não pude mais conter-me, as lágrimas escorreram. Mas desta vez, o meu rosto estava a sorrir. Sua boba. Você é realmente a garota mais boba e mais adorável do mundo, que me ensinou a amar. E também me ensinou a abandonar a mim mesmo para realizar os outros. Vou lembrar as suas palavras. Caminharei corajosamente até o fim, o caminho que deveríamos ter percorrido juntos. Mesmo que eu caminhe sozinha. Vou esforçar-me para viver de uma forma que a orgulhe. Num piscar de olhos. Xia Ningxi está longe de mim há 5 anos. Nestes 5 anos, senti como se tivesse percorrido um longo caminho no meu coração. Desde a minha egoísta e vil natureza inicial, até aprender hoje, a receber as suas cartas de uma maneira diferente. Liguei para os correios, mudei o meu endereço e tirei um dia de folga de propósito. Comprei um ramo de estrelas de céu que ela mais gostava. De manhã cedo, fui ao cemitério e fiquei em frente ao túmulo de Xia Ningxi. E disse em voz baixa, Ningxi, vim acompanhá-la. Vamos esperar pelo presente de hoje juntas. Tudo bem. Uma brisa soprou, como se ela estivesse a ouvir silenciosamente. Sentei-me ao lado da lápide, olhando para o céu. Ao anoitecer, uma carta chegou pontualmente. Novamente, fui até ao seu túmulo, abri cuidadosamente o envelope. E li para ela, querida Shen, esta é a minha 5ª carta para você. A 5ª carta que lhe escrevo. O tempo voa, não é? Num piscar de olhos, já passamos 5 primaveras e outonos separados em 2 mundos. Nesta carta, quero falar sobre arrependimentos. Na vida de uma pessoa, é difícil não ter arrependimentos. O meu maior arrependimento, embora seja não poder envelhecer consigo, não poder ver todas as paisagens do mundo consigo, também me arrependo de não poder ter um adorável bebê consigo. Lembro-me de termos sonhado com a família futura. Disse que queria uma menina que se parecesse comigo. Naquela época eu sempre ri envergonhada, pena que os céus não nos deram essa chance. Se no futuro você encontrar a pessoa certa, por favor, construa uma família feliz. Continue os sonhos que não conseguimos realizar, está bem? Mesmo que a noiva não seja eu enviarei minhas bênçãos a vocês do céu. Depois de dizer tanto, você provavelmente ficará com os olhos vermelhos de novo, sua boboca. Eu não queria te deixar triste, o que eu quis dizer é que, embora eu tenha esses arrependimentos, há ainda mais satisfação, porque nesta vida, fui amada tão profundamente por você e tive tantas belas memórias. Os detalhes de nós dois já preencheram minha vida, tornando-a não mais vazia. Quantas pessoas anseiam por amor verdadeiro por toda a vida e não o encontram, mas eu, com meu destino efêmero, já desfrutei do amor mais puro. Isso, em si, não é uma outra forma de plenitude? Por isso, não precisa ficar triste por mim. Quando eu for embora, levarei seu amor em meu coração. Shen, você também tem que me prometer. Nunca viva em arrependimentos, seja sempre feliz, aproveite cada dia no presente. A vida é curta, se você sempre se fixar no que perdeu e no que se foi, você nunca será feliz. Prometa-me. Está bem? Leve nossas belas memórias conosco. E abrace cada dia futuro com serenidade. Não olhe sempre para trás. Deixe-me contar um pequeno segredo. Depois de terminar esta carta, terei terminado metade dela.
Não é incrível? Embora meu corpo esteja cansado, pensar que no futuro eu poderei voltar ao seu lado desta forma me enche de força. Ok, vamos parar por aqui hoje. Não se esqueça do que eu disse. Para sempre sua, Xianing-si. Ao chegar aqui, minha voz já estava embargada ao ponto de não conseguir falar. Sentei-me de joelhos em frente à lápide, e lágrimas grandes caíram sobre o papel da carta. Eu podia ver ela debruçada sobre a escrivaninha, escrevendo essas palavras linha por linha. Uma expressão complexa no rosto, com uma mistura de expectativa e resignação. Ning-Shi, acariciando a lápide fria, com os olhos marejados de lágrimas. Como você pode ser tão compreensiva, tão tola? Você claramente tinha o futuro cheio de sonhos, mas ainda assim você tentou me consolar, me dizendo para não me arrepender. Sim, tivemos uma história de amor. Isso é o suficiente para nós. Por que pedir a eternidade? Eu limpei minhas lágrimas, tentando forçar um sorriso para a foto na lápide. Não se preocupe, eu vou lembrar suas palavras, pelo resto da minha vida. Eu definitivamente vou viver bem e honrar seu amor por mim, por muito tempo. Eu me levantei e coloquei delicadamente o buquê de gipsófila na frente do túmulo. Eu dobrei a carta novamente e a coloquei de volta no envelope. A mulher na lápide ainda sorria gentilmente. Eu quase podia ver seus olhos piscando vivazmente, dizendo-me maliciosamente, claro, o tempo voa. Já era o verão do 6º ano. O céu parecia sentir algum tipo de peso, tornando-se sombrio mais cedo. Nuvens cinzas de chumbo pairavam. A garoa fria e incessante, como um véu de tristeza infinita descendo do céu, envolvendo todo o cemitério em um tom cinza e úmido. O ar estava impregnado com o cheiro misto de terra, grama e chuva, frio e sombrio. Eu abri o guarda-chuva velho, o mesmo guarda-chuva que eu abri para ela na chuva no ensino médio. Eu estava aqui novamente. A chuva batia no tecido do guarda-chuva, emitindo um som monótono e abafado, como o sussurro implacável do tempo. A carta do meu passado em uma gaveta. Era como um feixe fraco, mas resiliente de luz, sustentando meu mundo vacilante, ensinando-me gradualmente como me levantar novamente das ruínas após perdê-la. Como respirar fracamente em meio à saudade infinita. Minhas primeiras preocupações egoístas foram polidas pelo tempo em uma dor surda, gravada profundamente em meus ossos, tornando-se parte da minha vida. Mas aquele vazio, aquele anseio, nunca realmente desapareceu. Apenas aprendi a ficar em silêncio, a permitir-me mergulhar completamente apenas neste dia específico. Ning-si, eu cheguei. Minha voz era baixa, quase engolida pelo som da chuva, mais como um sussurro para o meu próprio coração. A foto na lápide estava molhada pela chuva, seu sorriso gentil. Na névoa úmida, parecia um pouco borrada, mas ainda assim gentil o suficiente para partir o coração. Eu segurei as flores que ela mais amava com carinho, e as coloquei gentilmente em frente à lápide. As pequenas flores foram instantaneamente lavadas pela chuva, cobertas por gotas de água cintilantes. Como nos anos anteriores, sentei-me contra a fria lápide de pedra, minhas costas coladas ao lugar onde seu nome estava gravado. O tempo fluía lentamente no ar úmido e frio. Não sei quanto tempo se passou, quando um som de passos veio através do som da chuva. Abri meus olhos. Vi o velho carteiro familiar, vestindo um casaco de chuva, pisando com dificuldade na lama e na água. Ele não disse nada, apenas me entregou um envelope branco liso, sem nenhuma assinatura. No momento em que ele o entregou, talvez fosse o reflexo da chuva, talvez fosse minha ilusão, eu parecia ver sob suas pálpebras baixas, no fundo de seus olhos ligeiramente turvos, por um instante extremamente curto, passou um brilho indescritível. Esse brilho era puro e aguçado, como se atravessasse a cortina de chuva do mundo, com uma divindade que paira sobre todos os seres. Apenas um instante, tão rápido que quase pensei que fosse o reflexo de uma gota de chuva. Ele acenou levemente para mim, com a mesma expressão respeitosa em seu rosto. Ele se virou e desapareceu novamente na cortina de chuva, seus passos firmes, como se a lama e as poças sob seus pés não tivessem nenhum efeito sobre ele. Meu coração, naquele momento, disparou incontrolavelmente. Mas uma sensação inexplicável e estranha pairava em meu coração, originada daquele brilho fugaz. Respirei fundo, suprimi meus pensamentos dispersos, e com a apreensão cuidadosamente acumulada ao longo de 5 anos, com dedos trêmulos, abri o fino envelope. No entanto, no momento em que o papel foi retirado, branco, um branco ofuscante, o papel inteiro, limpo, sem marcas de tinta,
sem vincos, um branco puro que era sufocante. Vazio. Fiquei atordoado, incapaz de entender por um momento. No momento seguinte, eu virei e revirei, olhando para a luz fraca do papel, tentando encontrar qualquer vestígio de uma marca oculta ou marca d'água. Como pode estar vazio? Uma sensação avassaladora de perda atingiu meu peito como um martelo de ferro gelado, seguida por uma mais profunda e assustadora confusão, e a amplificação daquela sensação estranha. 5 anos, nunca tinha acontecido nada assim. Será que houve um problema com a entrega? Uma ideia passou pela minha mente, eu errei o endereço ou a impressão falhou. Como se tivesse agarrado a última palha, peguei meu celular quase desajeitadamente. A água da chuva fria molhou a tela, limpei-a desajeitadamente algumas vezes, com dedos trêmulos. Disquei o número do atendimento ao cliente dos correios locais. Cada som de espera batia nos meus nervos tensos. Olá, aqui é dos correios. Como posso ajudar? Uma voz gentil, mas ligeiramente formal de uma jovem soou. Olá, por favor, ajude-me a verificar. Minha voz está um pouco mudada por causa da urgência e do pânico. Meu nome é Mushen, e o número de telefone é... O que estou ligando para você agora? Hoje, agora mesmo, deveria ter chegado uma carta para mim. O endereço é perto de Shishamuyon, para ser entregue no ponto de coleta. Mas a carta que recebi está em branco, não há nada dentro. Por favor, será que foi entregue errada? Ou há um lote de cartas? Eu disse as informações rapidamente, meu coração estava na garganta. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, e então o som de teclas sendo pressionadas veio. Senhor, por favor, espere um momento. Vou verificar para você. Esses breves segundos de espera pareceram um século. Prendi a respiração, meus olhos fixos no papel em branco. Como se assim, eu pudesse fazer algo aparecer. Senhor! A voz do atendente soou novamente, com um toque de confusão e um pedido de desculpas programado. Lamento muito por fazê-lo esperar. Aqui, com base no nome que você forneceu. Mushen, e neste número de telefone, fiz uma verificação detalhada, e o resultado mostra. Ela fez uma pausa. Essa pausa fez meu coração afundar. Nenhum registro. O quê? Eu gritei, quase não acreditando nos meus ouvidos. Nenhum registro. Como é possível? Nesses 5 anos, enviei todos os anos. Senhor? O tom do atendimento ao cliente continuou educado, mas com um toque gélido de confirmação. Não encontrei em seu nome nenhum registro em nosso sistema relacionado às informações que você forneceu. Por favor, confirme-se. O nome e o número de telefone estão corretos? O nome e o número de telefone estão corretos? Essa frase foi como uma lâmina de gelo afiada, que perfurou meu coração com força. Sim, é esse número. É esse nome. Minha voz subiu abruptamente, com o desespero agudo. Todo dia 21 de junho, chegava uma carta. Como vocês poderiam não ter registro? Um sentimento de absurdo imenso e um medo gélido me agarraram instantaneamente. O pilar espiritual que me sustentou por 5 anos, teria sido uma ilusão do começo ao fim? Até a última lembrança que ele me deixou, ela não existe? Será que até aquelas cartas são fruto da minha imaginação? Senhor, entendo perfeitamente como se sente, mas o registro do sistema é esse. A voz do atendimento ao cliente tinha um toque de impotência. Ou, você se lembra das informações do remetente das cartas? Podemos investigar de outra forma. Remetente, Xianin-si. Uma pessoa falecida há 5 anos. Essa ideia me fez cair num poço de gelo. Todo o meu sangue pareceu congelar naquele momento. Um frio mais cortante que o frio de Mushen subiu dos meus pés até a minha cabeça. Abri a boca. Minha garganta parecia congelada, não conseguia dizer uma palavra. Um desespero e impotência imensos me afogaram completamente. Papel em branco, registro de pessoa inexistente. O que tudo isso significa? Será que estes 6 anos, incluindo as 5 cartas, foram apenas alucinações causadas pelo meu excesso de dor? Será que até a sua existência? Senhor, senhor, você ainda está ouvindo? A voz do atendimento ao cliente soou distante. Desliguei o telefone abruptamente, respirando ofegantemente. A chuva fria batia no meu rosto. Nada me podia fazer acordar, o mundo parecia girar à minha frente. Mushen. Olhei para o papel em branco chocante na minha mão e depois olhei para a fria lápide. O seu sorriso eterno por Kenin-si. Uma dor e confusão imensas como um tsunami engoliram-me completamente. Não consegui mais aguentar, apoiei a testa pesadamente na fria lápide.
Chorei alto como uma criança completamente abandonada pelo mundo. Nem sequer me deixaste uma lembrança, assim o prometeste. Prometeste que me escreverias todos os anos um grito desesperado. Perdeu-se no som da chuva, mentiste-me, tu também me mentiste. A dor atingiu o pico, a consciência começou a desvanecer-se sob o imenso impacto. A chuva fria, lápide fria, o papel em branco. Tudo se tornou distante e real, quase a desmoronar-me. Senti a minha alma a ser despedaçada neste desespero extremo. Congelada, tremendo, segurando firmemente na minha mão. O papel em branco sem aviso explodiu numa luz intensa. Não era o calor abrasador de um fogo, mas sim uma luz pura, suave, que parecia conter esta vitalidade sem fim. Uma luz branca leitosa espantou instantaneamente a escuridão circundante. E o ar frio da chuva envolvendo-me completamente. Em seguida, a lápide contra a qual eu apoiava a testa parecia corresponder. Acendendo-se com a mesma luz, a lápide parecia ter se tornado já de transparente, uma luz suave mais poderosa, irradiando dela, correspondendo à luz na minha mão, unindo-se num caloroso e sagrado mar de luz. Neste momento levantei a cabeça, assustado, as lágrimas e a chuva, rosto corado, nos meus olhos, aquele lampejo deslumbrante. Natureza em branco, registro de guerrilha inexplicável, tudo isto estranho. Neste momento, parece ter encontrado a resposta, uma vontade vasta, indescritível, que ultrapassa a compreensão, envolveu-me, com lamentos. E uma força temporal irresistível, a visão à minha frente mudou instantaneamente. Escuridão, escuridão fria, e uma sensação de peso sem limites. Consciência, como afundada no fundo de um mar gelado, cada vez que tento libertar-me. Traz uma dor que dilacera a alma. Aqui é. Parece haver sons caóticos nos meus ouvidos, muito distantes. É o vento de abandono? Ou é aquele grito lancinante que chama o meu nome, Mushen? Xianinxi, Nanan, são os únicos pontos de referência na sua última consciência. O único calor, ela pode sentir aquela mão familiar, assegurando firmemente, com a temperatura do desespero. Ela quer responder, quer olhar para ela mais uma vez, quer dizer-lhe para não ficar triste, para não chorar por ela, mas a escuridão é muito pesada, muito fria. O corpo parece já não lhe pertencer, mesmo mover a ponta de um dedo é um luxo. Luz, escuridão gelada que perfura os ossos, de todos os lados. Espalha-se loucamente, como incontáveis correntes geladas que se enrolam, apertam a consciência, como um bambu em restos de vento, baloiçando. A luz torna-se cada vez mais fraca, precisamente quando a chama da consciência está prestes a extinguir-se completamente. No momento de mergulhar no gelo eterno, uma luz indescritível, incrivelmente quente, forte o suficiente para mudar o céu e a terra, como a primeira luz do início da criação, penetrou a escuridão espessa e infinita da morte. Ela não vem da luz do quarto, nem da luz do paraíso, é mais pura, mais original, com uma vontade suprema de compaixão e realização. Essa luz envolveu instantaneamente a sua alma fria e pesada. A dor antes da morte, o carinho e a culpa infinitos por Mushen, os arrependimentos infinitos sobre a vida, tudo isto, sob a lavagem dessa vasta luz divina, parecia tão insignificante. Ele sentiu como se tivesse sido erguido por uma força irresistível de gentileza e poder, flutuando levemente, completamente separado daquele corpo que lhe causava tanta dor e que estava prestes a apodrecer. O tempo e o espaço pareceram congelar e dissolver-se naquele momento. Não havia margem, nem reencarnação. Apenas um mar de luz quente, puro, tingido de infinitas possibilidades, a subir lentamente. Estava a ir para outro mundo? Axem. Pensou ele confuso naquele mar de luz, a sua consciência ainda não totalmente desperta. Apenas aquele nome era tão claro quanto uma marca eterna, aquilo que o preocupava. O que faria? Quão desesperado estaria? A luz girou e parou abruptamente. Aquela vontade vasta parecia ter cumprido a sua missão. Quando a luz se estabilizou, encontrei-me numa alameda familiar. O sol da tarde, quente e real, atravessava as folhas densas das árvores de plátano, projetando manchas de luz a saltar no pavimento limpo de cimento. O ar estava impregnado de um leve perfume de flores, o cheiro a relva e o vigor juvenil dos estudantes. O tilintar claro de uma campainha de bicicleta ecoou à distância, o riso de grupos de estudantes, o som rítmico de uma bola de basquetebol a bater no chão, tudo estava cheio de vitalidade. Este era o nosso campus universitário, a parede familiar de tijolos vermelhos da biblioteca não estava longe. Olhei para baixo para mim mesmo, incrédulo.
A minha roupa já não era aquele casaco escuro manchado de umidade da chuva e lágrimas, mas sim uma t-shirt branca e calças de ganga frescas. E nos pés, aqueles sapatos de lona familiares. O corpo estava leve e forte, quente, cheio e radiante. Tudo isso passou pela minha mente num instante. Um choque imenso e uma alegria semelhante a um tsunami varreram os meus membros e ossos. Existiam realmente deuses? Mas, independentemente de tudo, havia alguma existência que respondeu ao meu anseio e arrependimento, que transcenderam a vida e a morte, e me enviaram de volta ao ponto de viragem do destino. Ei, Mushen, a pensar em quê? Não combinamos ir à biblioteca para reservar lugares juntos? Se demorarmos mais, os bons lugares vão acabar. A voz alta de Agi soou por trás de mim. Virei-me abruptamente e vi Agi a olhar para mim com impaciência, a segurar uma bola de basquetebol. Agi, que ano e dia é hoje? Perguntei-lhe ansiosamente, a minha voz a tremer de emoção. Estás louco? Agi olhou para mim como se eu fosse um idiota. O segundo semestre do primeiro ano. Hoje deve ser. Deixe-me pensar. Sim, 18 de junho. Enquanto eu estava em choque, uma figura gravada na minha alma apareceu. Debaixo do dormitório feminino, Xianinxi usava um vestido azul claro. Olhando ansiosamente, o sol pousava nas pontas do seu cabelo, fios de cabelo finos como água. Vi nos seus olhos uma tempestade a agitar-se. Choque extremo, incredulidade. Um momento de confusão, seguido de uma alegria quase sufocante e uma dor indescritível. Aqueles olhos eram os olhos de Xianinxi, que tinha experimentado a separação de vida e morte, que tinha fechado os olhos num quarto de hospital frio, e que tinha voltado a ver a graça divina. Mushen! Ela correu em minha direção sem hesitação, com a voz embargada pelo choro. Eu também corri para ela com toda a minha força. A poucos metros de distância, corri 6 anos, corri através da morte e do desespero. Batemos um no outro com força. Ela, mas com um corpo de força surpreendente. Sentir o seu corpo chocar contra o meu foi tão real que chocou a minha alma. Lágrimas quentes. Entrou no momento em que o tempo parou. Ela me abraçou com força, as lágrimas doendo. Mas trouxe uma sensação de segurança e êxtase incomparáveis. Era ela, era o calor real dela. Era ela com o cheiro de sol. Axen, Axen. És mesmo tu? És mesmo tu? Ela está nos meus braços. Chorou sem parar, a voz quebrada e embargada, com um tremor de incredulidade. E uma tristeza imensa. Eu pareço estar num quarto de hospital, tão escuro, tão frio. Depois veio uma luz muito quente e brilhante. Então, a sua ordem de palavras estava confusa. Incoerente, mas transmitia claramente o frio desespero antes da morte. E o choque do momento em que atravessou. Sou eu. Ningxi. Agarrei-a com força, apoiando o queixo no topo da sua cabeça. Respirando avidamente, profundamente, o seu cheiro. Lágrimas quentes também jorraram, caindo ardentes no seu cabelo. Estou aqui. Tu também estás aqui. Confirmei com todas as minhas forças, a voz embargada de forma irreconhecível. Não sei o que está a acontecer, mas... Voltamos mesmo. Vê. Isto é a universidade. Segurei o rosto dela banhado em lágrimas, os dedos sentindo o calor real da sua pele e um leve tremor. Uma gratidão imensa, como uma maré quente. Inundou o êxtase do reencontro. Não sei que tipo de existência, ouvi o nosso. Anseio e relutância que transcendem a vida e a morte, e nos deu esta oportunidade de reescrever o destino. Este pensamento ecoou na minha mente. Independentemente do que ela quisesse em troca, independentemente do preço a pagar, eu estaria disposto, mesmo que fosse a minha alma, o resto da minha vida. Desde que pudesse trazê-la de volta, trazer de volta este momento perdido e encontrado, eu faria-o voluntariamente. Pai, a doença do pai. Ela levantou abruptamente a cabeça do meu abraço. Em lágrimas, carregada de imenso medo, esperança ardente e minúscula, e a minha. Minha doença, agora, ainda está no estágio inicial. Certo? Nós vamos rápido. O instinto de sobrevivência e o desejo de mudar o destino ardiam em seus olhos. Para dissipar a tristeza e o erro remanescentes, sim, agora. Vamos para o hospital imediatamente, tudo ainda dá tempo. Foi instantaneamente acendido por sua esperança minúscula. A esperança imensa, como uma chama curativa, espalhava-se e queimava loucamente em meu coração. Voltamos mais cedo, retornamos antes do ponto de partida da tragédia, retornamos a tudo. Ainda há tempo, o momento dourado de voltar tarde,
Vamos, Ningxi. Vamos para o hospital agora. Desta vez, não vamos desistir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Minha voz era decisiva, cheia de uma força sem precedentes. Segurei a mão dela com força, meu dedo indicador entrelaçado como um ferrolho, como se para prender este renascimento milagroso. Esta cura perdida e reencontrada, trancada firmemente em minha vida, não permitindo mais que nenhuma força. Nem tivemos tempo de olhar para os lados completamente, a boca aberta o suficiente para caber um punho. A Gi olhou para um lado, então disparou em direção ao hospital, correndo com toda a força de seu corpo. Correndo, o vento assobiava em meus ouvidos, o sol espalhava-se sobre minhas cabeças. Nossas mãos dadas transmitiam os batimentos cardíacos e a temperatura um do outro, nos olhares trocados. Estavam as mesmas marcas de memória gravadas na alma, o êxtase de lágrimas da sobrevivência após o desastre. E ainda mais, o juramento inabalável como ferro para lançar um ataque desesperado contra o destino injusto. O sol brilhava intensamente, atravessando as nuvens, cobrindo a pista da juventude com ouro. O vento soprava em meus ouvidos, como o rugido das engrenagens do destino sendo forçadas a girar. Desta vez, nossas mãos dadas são a flecha afiada que rompe todas as nuvens escuras. Não importa como seja o caminho à frente, a graça divina nos é dada. Nesta vida, nunca mais voltaremos atrás. Ao ar livre, no jardim de rosas, as rosas que enchiam o céu pareciam representar as bênçãos mais sinceras de cada pessoa, milhares de estrelas. Como a Via Láctea caindo do céu, espalhando suavemente um halo, iluminando cada rosto. Transbordando de bênçãos sinceras. No ar, o aroma limpo e elegante de lírios. Misturado com o perfume suave de gipsofilas, o favorito de Xia Ningxi, refrescando a alma. Eu estava de pé sob um arco decorado com rosas brancas e folhas de eucalipto verde escuras, meu coração batendo firme e forte no peito. Cada batida estava cheia de gratidão pela vida restante. E uma felicidade indescritível. Meu olhar atravessou o suave halo e pousou na porta fechada no final do tapete vermelho. A porta se abriu lentamente. Ela apareceu. Xia Ningxi. Vestida em um vestido de noiva branco, com um corte simples e fluido que delineava sua figura esguia, mas que agora estava recuperada e cheia de vitalidade. Sob o véu leve e transparente, um rosto delicado e bonito. Levemente adornado, mais radiante do que qualquer roupa suntuosa. Ela parecia saudável, com um rubor natural nas bochechas. Seus olhos, que antes estavam escurecidos pela doença, agora eram como obsidiana lavada por água de nascente, cheios de um sorriso gentil e uma luz de felicidade. Sem mais sombra de preocupação, ela segurava um buquê de gipsofilas brancas, pontilhado com alguns cravos vermelhos vibrantes, simbolizando a vitalidade que explode após um inverno rigoroso. O tempo parecia congelar suavemente neste momento. 6 anos de separação entre vida e morte. Uma ressurreição milagrosa e uma luta contínua contra a doença. Toda a dor, lágrimas e desespero pareciam ter servido apenas para pavimentar o caminho para esta tão conquistada plenitude. Os passos de Xia Ningxi eram firmes e leves. Cada passo parecia pisar no meu coração. A dama de honra era sua melhor colega de quarto da universidade, que agora a amparava. Com lágrimas de alívio e emoção em seu rosto. Dos dois lados do tapete vermelho, sentavam-se nossos familiares e amigos mais próximos. Seus olhares transbordavam de bênçãos e profunda comoção. Meu olhar varreu a primeira fila. Minha mãe estava enxugando discretamente os cantos dos olhos, e meu pai me lançou um sorriso encorajador e orgulhoso. Finalmente, ela chegou até mim, através do véu nebuloso. Eu podia ver claramente as estrelas brilhando em seus olhos. Estendi minha mão para ela. Com uma promessa eterna, ela, sem hesitar, colocou sua mão na minha palma. Quente e firme, transmitindo a resiliência da vida e a determinação de permanecer juntos. Nervosa? Perguntei em voz baixa, a voz com um toque de apreensão quase imperceptível. Ela ergueu o rosto, sorriu para mim através do véu fino, um sorriso gentil e espirituoso. Dissipou todo o frio do inverno. Não fico nervosa quando você está aqui. O olhar dela rapidamente passou despercebido pelos flashes do tapete vermelho, o assento principal propositalmente controlado, decorado com rosas brancas. Lá deveria ter sentado um pai gentil, um toque de desilusão. Uma conexão misturada com saudade e arrependimento, no fundo de seus olhos brilhantes, passou rapidamente. Tão rápido que era quase impossível capturar, mas eu, que a segurava firmemente, senti claramente.
Ela logo olhou para mim novamente, a luz das estrelas em seus olhos ainda mais brilhante. Não se preocupe. Papai com certeza está assistindo. Caminhamos lado a lado em direção ao celebrante das promessas, um para sempre solene e caloroso. Começou oficialmente, quer na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, na pobreza ou na riqueza, vocês prometem amar e honrar um ao outro, até que a morte os separe. A voz pura e solene do celebrante ecoou no salão silencioso e acolhedor. Eu aceito. Minha voz era clara, firme como uma rocha. Eu aceito. A voz dela era clara, gentil, com um toque de felicidade radiante, mas uma afirmação sólida. Era hora de trocar as alianças. Quem nos entregou as alianças não eram mais nossos pais, mas o professor Liu, o médico-chefe de Ningxi. Este especialista sério, com habilidades médicas soberbas, que passou conosco pelos anos mais difíceis de tratamento contra o câncer, agora também tinha lágrimas de alívio brilhando em seus olhos. No interior das duas alianças simples e elegantes de platina, estavam gravadas as iniciais de nossos nomes. E uma pequena data que para nós significava mais do que 1000 quilos. Peguei a mão esquerda de Ningxi, cuidadosamente. Com imenso cuidado, coloquei a aliança em seu dedo anelar, o metal frio, tocado pela pele quente, simbolizando uma promessa eterna selada de agora em diante. Em seguida, ele também colocou um anel em mim. Quando ele olhou para mim, a luz das estrelas em seus olhos parecia transbordar, iluminando todo o salão. Agora o noivo pode beijar a noiva. Respirei fundo. Com infinita reverência e amor, levantei suavemente o véu dela. Aquele rosto que apareceu em meus sonhos incontáveis vezes, que me sustentou através das longas noites escuras, agora, sem reservas, estava diante de mim, puro, feliz. Com uma infinita expectativa pelo futuro, inclinei a cabeça, gentilmente. Beijei seus lábios com profundidade. Os lábios dela eram macios e quentes, com um perfume familiar, que trazia paz à minha alma. Ao redor, ouvi uma onda estrondosa de aplausos e risos gentis e vivas, mas em nosso mundo, parecia que só restavam os batimentos cardíacos um do outro, a respiração orgulhosa e o calor dos lábios unidos. Eu te amo. Xia Ningxi, sussurrei em seus lábios, minha voz suave, inaudível para todos, mas de imenso peso. Eu te amo ainda mais. Mu Shen, ele respondeu suavemente, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Seus braços envolvendo minha cintura discretamente. O beijo terminou, olhamo-nos e nos apaixonamos. Em nossos olhos, apenas um ao outro. Segurei sua mão firmemente, virei-me para todos os convidados. Os aplausos continuaram, como ondas calorosas. Todos. Minha voz estava carregada de emoção e gratidão, meu olhar varreu o salão, fixando-se por fim no rosto feliz da garota ao meu lado. Obrigado a todos por virem testemunhar o momento mais importante de nossas vidas neste dia especial. Hoje é o solstício de inverno, o dia mais longo do ano em termos de escuridão. Fiz uma pausa, apertei mais a mão de Ningxi, sentindo-o apertar a minha de volta com força. Mas para mim e Ningxi, este foi o dia mais brilhante e caloroso de nossas vidas. Porque na mais profunda escuridão, agarramos a luz de um milagre e voltamos juntos para a luz do sol. Este milagre nos ensinou a valorizar o presente, a valorizar um ao outro. E nos fez entender ainda mais o valor da vida. Olhei de lado para Ningxi, que me olhava gentilmente, com total confiança e amor em seus olhos. Então, voltei a olhar para os convidados. Minha voz recuperou força, com uma promessa firme para o futuro, a partir de agora. A voz recuperou força, com uma promessa firme para o futuro, de agora em diante. Em todas as noites escuras, acendemos uma luz um para o outro, com as bênçãos daqueles que nos guiam. Vivamos bem, e sejamos intensamente felizes. Obrigado a todos. Falo comigo mesmo, ainda não consigo encenar, mas já não é uma tragédia irrecuperável. É um hino entrelaçado de saudade e renascimento, lágrimas e risos. É o prelúdio dos dedos, o capítulo eterno de envelhecer juntos, e mais ainda um milagre da vida. O mais profundo louvor, e levaremos esta felicidade e saudade arduamente conquistadas, para caminhar corajosamente em direção a um futuro cheio de sol.